Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje, meu 163, Oscar, agradando a gregos e romanos, Thiago Faria. Exatamente, Michel, tá bem internacional esse Oscar, né? Tá parecendo uma conferência da ONU. Tá parecendo a conferência de Davos? Tá quase. Muito bem. Chico Firman, vamos falar de Oscar bastante hoje? Vamos falar de discurso do Bolsonaro? Não, isso não vamos falar não, né? Não teve quase, É né? por isso mesmo que é melhor não falar. Foi Entrou curta, rapidinho, a gente não Foi rapidinho, vai. curta a gente não comenta. Muito bem. Foco em longas. Preparados para falarmos muito de Oscar, saíram os indicados hoje, por isso que nós atrasamos o programa. Para quem não acompanha as redes sociais, ficou se perguntando por quê. E também vamos falar de Vidro e do drama Cafarnaum, que foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro, certo, Cristiane Lumi? É isso aí. Cristiane, nossa. Que isso, Michel? Tá Era Cris confundindo Lumi, o nome aí saiu da Cristiane e Cris. bagunçou tudo. Assim, é muita empolgação com tudo que tá acontecendo hoje. Então, Oscar... Finalmente, Oscar, temos Michel. os indicados. Indicados ao Oscar 2019. Muito esperados e muitas surpresas, né? E algumas surpresas. É isso que eu queria saber de você. Primeira Mas- coisa, muitas surpresas? Algumas? Acho que algumas surpresas importantes, tanto em gente que foi indicada e gente que deixou de ser indicada. E temos acho que duas principais, né? Temos a ausência do Bradley Cooper entre os indicados de direção, que era um nome considerado certo desde que Nação Estrela apareceu, até antes de aparecer, o povo já falava disso. E a indicação surpresa, porque essa surgiu realmente do nada, apesar de eu achar uma bela interpretação, a Marina de Tavira, indicada como atriz coadjuvante em Roma. Né? A Yalitza Aparicio também concorre como melhor atriz, mas essa todo mundo já estava meio comentando, existia a possibilidade e tal. Mas a Marina de Tavira surgiu do nada porque ela realmente não tem nenhuma indicação Nas premiações, nas né? premiações principais anteriores. Muito Mas bem. esse Oscar, ele tá na dúvida, né? Ele não sabe ainda se ele é um Oscar revolucionário ou se é um Oscar bem caretão, né? Será? O que você Vamos acha? destrinchar isso, né, Thiago? Pois é, Michel, como eu comentei no episódio anterior, quanto mais a gente se aproxima da entrega do Oscar, parece que o jogo vai ficando mais bagunçado. Eu acho que as indicações só tornaram todo o cenário um pouco mais complexo. Você achou que tá mais aberto do que antes? Eu acho que tem dois filmes que estão saindo na dianteira por causa do número de indicações, o Roma e A Favorita, mas Infiltrado na Clã também tem chances, Green Book pode acabar surpreendendo e pro mal, pra quem já viu o filme, eu ainda não vi. Semana que vem, gente. Semana que vem tá vem. na varanda. O Bohemian Rhapsody acho que já tá um pouco descartado, mas tá tudo tão confuso Acho que muita gente tem chance ainda. O Chico muita também gente tem chance. acha algo assim, nós vamos poder discutir isso um pouco mais. Mas já que vocês falaram do Bradley Cooper, o Bradley Cooper é o novo Argo, Novo Ben e Affleck. o Ben Affleck, claro. Eu acho que os filmes não estão nas mesmas posições, né, em relação ao Argo. O Argo era o favorito absoluto pra ganhar, sempre foi, atravessou a temporada. Quer dizer, na verdade, foi mais pro fim da temporada que ele cresceu muito e tal, mas quando o Ben Affleck foi esnobado ali, foi tipo assim, um absurdo. Como é que a academia faz um negócio desse? O filme tá ganhando todos os sindicatos, e ganhou todos os sindicatos aquele ano, e aí de repente não é indicado ao Oscar de direção. Foi uma pressão tão grande ali que a academia se viu forçada a premiar o Ben Affleck mesmo, né, na categoria de melhor filme, e Argo ganhou sem um diretor indicado. Isso só tinha acontecido em Conduzindo Miss Daisy em 89. Olha aí, Green Book aí. É. Olha aí, Green Book aí. Green Book pode receber, Green Book, né, você sabe que tem aquela ligação perigosa com Conduzindo Miss Daisy, né? Então, o Green Book não tá com o diretor indicado, pode ser uma surpresa. Mas o que o Thiago falou é isso, tem tantas possibilidades esse Oscar, né, que é difícil realmente a gente pensar, por enquanto, quem é o favorito. Em número de indicações, Roma e A Favorita tem 10 indicações cada. Roma, teoricamente, é o filme do ano, é o filme que teve mais prêmios, mais indicações a temporada inteira. Só que agora que chegou a época dos prêmios de sindicato. E Roma já perdeu um
importante, que é o prêmio do Producers Guild of America, né, do Sindicato dos Produtores, que foi no sábado a festa deles, e o Green Book ganhou. Então, teoricamente, Roma é o favorito, mas já perdeu um dos principais prêmios. Green Book, que seria uma outra alternativa, desde que começou a surgir o Green Book na temporada, pensaram assim, nossa, se Roma é o favorito, é um filme da Netflix, é um filme preto e branco, é um filme em espanhol, não vai ganhar, tal, não sei o que lá, temos que achar Plano uma B. opção, e o plano B pode ser o Green Book e tal. Só que aí o Green Book começou a dar tanta polêmica, dar tanto trabalho, que o povo começou a descartar. Só que Green Book, mesmo com essas polêmicas todas, está aparecendo em todos os lugares indicados e ganhando prêmio importante. Quem vai se dar melhor nessa? Não sei ainda. Mas mesmo falando em Green Book, Chico, eu senti que as indicações deram uma enfraquecida no Green Book, porque tirou... Foram 5 só, Foram né? 5, mas ele ficou sem indicação a diretor, o Peter Farrelly não foi indicado, teve as indicações para atores, já estava ali, era algo certeiro, favas contadas, mas a impressão que eu tive é que o Green Book foi colocado um pouco ali pro... quase o segundo escalão do Oscar. Eu achei que ia ter um impacto maior o fato do último escândalo que teve no filme, que foi relacionado ao roteirista, né, que descobriram um tweet antigo dele apoiando o Trump numas manifestações meio eu nem lembro contra quem era, mas enfim, deu uma maior polêmica, e ele, mesmo assim, ele foi indicado, o roteirista. O roteiro tem acho que 4 ou 5 nomes, inclusive o Peter Farrelly está indicado pelo roteiro. Tipo assim, não sei o quanto prejudicou, mas ele conseguiu entrar. Se com essa polêmica ele conseguiu entrar, é porque ele provavelmente teria até mais votos do que ele teve para conseguir entrar. Então muita gente realmente gosta do filme. Mas o Peter Farrelly não entrou, até porque, não sei se a direção do Peter Farrelly, vocês não viram ainda, né, Green Book? Ainda não. Acho que não é tão visível quanto as dos outros filmes. Você vai ver A Favorita, é um filme que o tempo inteiro você vê, tem um diretor decidindo várias coisas ali. O Vice também, que eu não gosto, mas assim, é um filme que tem um diretor muito presente. Então, são filmes que são muito mais visíveis os trabalhos do diretor. E o Green Book, ele é mais tradicionalzão, né? Por mais que seja o Peter Farrelly, que é um cara que vem da comédia rasgada, do deboche absoluto e tal, nesse filme ele está muito dentro dos padrõezinhos de Hollywood. Então, talvez fosse um cara que num Oscar mais antigo que também não entrasse. Mas, ao mesmo tempo, o filme ele se mantém um pouco ali, né? Os atores, eles não estavam... não existia questionamento de que eles seriam indicados, os dois estão lá. Eu acho que hoje o Mahershala Ali é o favorito para melhor ator coadjuvante mesmo, até porque só tem 2 atores negros indicados esse ano, que são a Regina King e o Mahershala Ali. E a Regina King, que teve aquela enfraquecida nas indicações da temporada, ela não foi indicada ao SEG, não foi indicada ao BAFTA, então ela já estava ganhando tudo, mas aí de repente os principais precursores do Oscar ela não ganhou, não apareceu, nem indicada. Então eu não sei se ela vai ganhar esse Oscar. Então o Mahershala Ali pode ser o Oscar do Green Book. E aí ele emplacar 2 Oscars em 2, 3 anos. Pois é, eu acho que existe a possibilidade forte, assim. Ele ganhou por Moonlight. Moonlight, isso. Exatamente. Porque Coadjuvante também. Exatamente. Então, e uma indicação, esse ano, uma indicação daqueles golpes, né? Porque ele é tão protagonista quanto o Viggo Mortensen. O filme os dois o tempo inteiro dentro de um carro. Então, qual é a diferença? Por que ele porque é negro, né? Deve ser. Aí o pessoal achou que, né? Vamos deixar o negro no coadjuvante. Mas eles fazem isso, né? A Favorita é outro que tem 3 protagonistas e 2 foram já jogadas para coadjuvante, porque era mais fácil concorrer. Mas é isso, então eu acho que em melhor filme existe a possibilidade do Roma realmente, se eles forem bem radicais, vamos premiar um filme da Netflix, vamos abraçar a Netflix. Hoje saiu a notícia de que a Netflix estaria negociando para entrar na Motion Picture Academy, ou seja, entrar para a indústria de cinema de verdade, pagar imposto e tal. Virar um estúdio mesmo. Virar um estúdio oficialmente e de uma maneira não tradicional. Se isso está acontecendo, pode ser que seja mais fácil essa vitória. Mas pode dar um Green Book, pode dar um Nasce uma Estrela ainda. Eu acho que assim, todo mundo está combinando, acabou, morreu. Não acabou, não morreu não. Tem 8 indicações, está indicado a 9, filme. Né? Acho que são 8, né? Acho que são 9 e Vice são 8.
Bom. Tá indicado a filme, a ator, a atriz, ator coadjuvante, a roteiro, a fotografia e Canção. canção. Tem muitas indicações, então... E é um filme tipicamente americano. Ele não tá com essa bola toda mesmo, mas... Não acho que seja um filme morto, não, na corrida. E o Infiltrado na Clã é um filme sério que ficou pra votar. Muita gente, eu acho que pode olhar pra isso. A gente chegou a comentar umas edições atrás aí que o Spike Lee pode pegar essa carona aí, se o pessoal não quiser premiar o Cuarón de novo, e ser o vencedor de direção, por exemplo. Eu acho que é uma possibilidade. Bohemian Rhapsody, o Thiago tem mais informações. A boa informação de que parece que ele não tá tão bem no jogo, pra mim isso é muito 5 bom. indicações como Green Book. Chico, quando a gente fala em Oscar, geralmente existe... As previsões partem de algumas tradições do Oscar. Geralmente um filme que é indicado à montagem tem chances aumentadas para ganhar melhor filme, é o que se diz quem acompanha o Oscar. Nesse ano a gente viu casos em que um filme muito bem cotado como Roma não teve indicação para montagem. E outros, um filme como Green Book, que está numa fase muito boa, depois de ter ganho o prêmio dos produtores, o sindicato dos produtores, não foi indicado à direção. Você nota uma mudança nessas tradições, nesses padrões do Oscar? Eu acho que tem uma variação, né, de ano para ano. Porque até os anos 90 era meio que tradição. Assim, o filme que ganhava a montagem era quase certo que ele ia ganhar o melhor filme também. Eu lembro uma vez que eu até fiquei chocado, que foi na época que eu estava começando a acompanhar o Oscar direito e tal, que o Forrest Gump ganhou montagem e ganhou o melhor filme. Eu disse assim, poxa, como é que o Forrest Gump vai ganhar montagem? Apesar de ter uma montagem bem variada, né? E, tipo, Pulp Fiction é um filme que tem uma montagem muito mais evidente e importante pro filme e vai perder esse prêmio, essa categoria. E aconteceu isso. Ele ganhou montagem e ganhou o melhor filme. E aí, desde então, fiquei pensando, nossa, então, realmente eles têm isso, né? No caso do ano do Brokeback Mountain, ele não foi indicado para melhor montagem e terminou perdendo o Oscar, né, pro Crash, que ganhou a montagem antes. Então, putz, ficou bem fortalecida essa teoria. Mas, em compensação, acho que há uns 3, 4 anos, o filme do David Fincher, como é, Cris, o das mulheres lá? O Homem que nos... Os Homens que Não Amavam ganhou o prêmio de montagem, não ganhou? Ganhou. Ganhou o prêmio de montagem. Ele não estava nem indicado para melhor filme. Isso aí foi uma coisa meio sintomática. Então, hoje eu não sei se é tão importante assim, porque o Roma claramente foi abraçado pela academia. 10 indicações, 2 indicações de som. A gente comentou que o som do filme é muito importante, muito bom também, o trabalho é incrível, mas você acha que eles ligam pra isso? Eles prestam atenção, nossa, esse filme em preto e branco estrangeiro tem um som maravilhoso. Não, o filme tava com um buzz gigantesco, ele foi indicado por causa disso. Além de tudo, as qualidades dele, por causa disso. E aí ele foi prestigiar aqui, só que em montagem não. Talvez as montagens dos outros filmes sejam mais evidentes do que a de Roma, mas mesmo assim eu não sei se atrapalha as chances não dele pra ganhar. Não acho que vai ser isso que vai impedir um Oscar pra Roma, não. Lembrando que o Alfonso Cuarón ele foi indicado para produtor porque o filme foi indicado a melhor filme, diretor, roteirista e fotógrafo, então ele igualou o recorde de uma pessoa com mais indicações para um só filme no Oscar. Exatamente. Ele igualou acho que com Warren Beatty e mais os irmãos Coen. Orson Welles também? Isso porque não considera o filme estrangeiro como uma indicação pra ele, senão seria 5. Senão seria 5, exato. Porque o filme estrangeiro, o produtor não é indicado. É uma outra... É uma loucura. Então regra. o Cuarón, se a ideia é quebrar paradigmas, ano, né? o Oscar, ele, além disso, de privilegiar tanto o Cuarón, assim, a gente teve uma curiosidade esse ano que na categoria de direção foi indicado o Guerra Fria, que é dirigido por um polonês. 3 diretores Pavel não Pavlinovsky. americanos. Exato. O mexicano, Cuarón, e o grego, que é o Yorgos Lanthimos, diretor da Favorita. Num filme inglês. Então, o Oscar tem uma abertura, de alguma maneira, para um cenário cinematográfico internacional. Acho que a categoria de direção é que deixa mais claro isso. Eu acho que é o ano mais internacional do Oscar em tempos, né? Eu lembro de um ano que surpreendeu, que foi o ano do Central do Brasil, que tinha agora a Fernanda Montenegro. A Glória Flávia Fernanda. Indicada, tinha o Roberto Benigni, tinha o A Benigni ganhou o Oscar de ator. Ganhou o Oscar de ator, o filme Vida é Bela concorria ao Oscar, quer dizer, foi um ano que teve
mais do que um destaquezinho internacional. E esse ano, acho que vai muito além, né? Não só pelas Vai. 10 indicações do Roma, mas É. Cold War tem 3 indicações. O Border, o filme sueco, não entrou entre os filmes estrangeiros, mas tá indicado, acho que em maquiagem. Quer dizer, tem várias coisas que é espalhadas. um quesito que geralmente puxa um filme estrangeiro para ser indicado. Eu lembro que teve há uns anos norueguês atrás recentemente, um homem né? de 100 anos, não sei das quantas, que lá tava lá, e mais existem vários exemplos. Mas eu perdi o ponto Nós agora, nós estamos assim, falando do da estrangeiro. invasão dos Não, mas o estrangeiros. que eu acho que diferencia esse ano de todos os anos, assim, que um dos favoritos para ganhar é um filme falado em espanhol. Nenhum filme ganhou, em 90 anos de Oscar, nenhum filme que não fosse falado em inglês ganhou o Oscar de melhor filme. Ou que não fosse falado, porque o Asas não é falado. Mas Artista também, né? mas o artista, ele é um falso estrangeiro, né, quase, né? Porque é tudo em Hollywood Francês, e tal. vai. Mas é tudo em Hollywood e tal. E foi indicado ao PGA, então naquela época ele ganhou o PGA, inclusive. Eu acho. Então é um filme que, enfim, é estrangeiro, mas não é, né, tal. O Roma esse ano também estava indicado ao PGA, porque ele deve ter produção americana também. Mas ele é um filme falado em espanhol, isso nunca aconteceu. Assim, então, além de ter um Netflix por trás, tem que premiar o filme do ano ser um filme estrangeiro, falado em uma língua estrangeira. Então, é muita revolução. Será Sem que eles vão dúvida, bancar né? essa revolução toda? Mas é o ano com mais estrangeiros espalhados. Mesmo Totalmente. sem excluir Roma, só dos outros já tem E bastante teve o Never coisa. Look Away também, o filme da Alemanha pro Oscar, do diretor que já ganhou o Oscar, né, Da Vida dos Outros, que tá indicado também em fotografia. Tem que mais indicação. o Caleb DeChannel, que fez a fotografia, que é um cara que já teve várias indicações ao Oscar, acho que ele teve Oscar também, inclusive. Tá lá concorrendo em fotografia, derrubando vários favoritos também. E temos o Pantera Negra, né? Por falar em quebrar tudo, Pantera Negra temos a chega Marvel. com 7 indicações. A Marvel indicada a melhor filme, primeira vez. Primeira chance de um filme de super-herói. Na verdade foi a segunda, né? Porque já tinha o Batman Cavaleiro das Trevas. Primeiro filme da Marvel indicado, não o primeiro filme de... Não, eu acho que... É que o Batman não foi indicado a Batman melhor não foi filme. Não, não indicado. foi. Na primeira chance De ganhar melhor filme. De alguém ser indicado, eu tô falando assim. sim. Ah, tá. É porque É. o Batman acho que teve mais indicações que o Pantera. Teve 8, Mas ele não foi indicado a melhor filme. Não foi então... indicado. Inclusive, um dos motivos pro Oscar ter tornado mais elástico esse número de indicados a melhor filme foi a não indicação do Cavaleiro das Trevas em 2008. E aí, mas assim, é a primeira chance de um filme de super-herói, um filme da Marvel, um filme baseado em quadrinhos, ganhar um Oscar. Sim. E o curioso é que nas animações, o filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha no Aranha-Verso, é um dos favoritos e a coincidência é que são 2 heróis negros, né? Tanto no Homem-Aranha quanto no Pantera Negra. Que também vem para trazer outra diferença desse Oscar comparando com outros. Acho que é um ano diferente, em vários Tem sentidos. aspectos aqui fora do comum, né? Primeira indicação do Spike Lee a melhor direção, né? Ele já tinha concorrido a roteiro por Faça a Coisa Certa. E primeira indicação depois de quase 30 anos, né? Isso, 29 anos. A filme e a direção. E é um filme que tem uma curiosidade, a gente até comentou, acho que mais no comecinho da temporada. É um filme que tem uma semelhança muito louca com o Faça a Coisa Certa, porque ele é um filme de elenco negro, de temática negra, com um ator indicado ao Oscar, um ator branco, que é o Adam Driver. Em 89 foi o Danny Aiello, num elenco que era 99% Só tinha o negro. Danny Aiello e mais um branco, se eu não me engano. Isso eu achei uma Então, bola fora. É bem do Oscar. bizarro. É bem bizarro. O John David Washington, né, que é o filho do Denzel Washington, que é o protagonista do filme do Infiltrado na Clã, era um dos favoritos, está concorrendo a vários prêmios, está concorrendo ao SEG e terminou fora, né, não disputa. indicado lá. Deram a vaga pro William Dafoe. Eu não vi o filme, não posso falar, mas assim, eu tava estranhando o William Dafoe não estar nas rodinhas tão forte assim. Ele ganhou Porque nesse o melhor ator em nesse filme, Veneza. o papel dele É o Van Gogh. É o Van Gogh. é um baita papel. E ele né? ganhou o melhor ator em Veneza, quer dizer, já foi premiado assim que começou. Eu tava estranhando que ele não tava sendo reconhecido. Ele era pra ter ganho o Oscar recentemente de coadjuvante e acabou perdendo, quer dizer... Eu tava falando, não, esse vai emplacar. E aí acabou que tirou foi o muito filho do estranho Denzel mesmo. Eu vi Washington. o filme, nas férias eu assisti ao filme. O nome é, Chico?
O quê? O nome do filme? No Portal da Eternidade, né? A gente falou e não falou o nome do filme. Esquecemos. No Portal da Eternidade é o filme do Julian Schnabel, que é o diretor do Escafandre e a Borboleta e tal. De vez em quando ele vem... E que é um filme que concorreu ao Oscar de direção, né? Naquele ano. Então, assim, é um filme que é um diretor que tá lá no radar e tal, só que apareceu só como ator. Eu acho que o Oscar tem uma tendência a pegar os atores que estão meio em alta e olhar mais pra eles do que pros outros. Então, explica muito o Willem Dafoe, que quase ganhou um Oscar ano passado, né? Aparecer agora. O Sam Rockwell, que ganhou o Oscar ano passado, aparecer agora também. O Mahershala Ali ganhou o Oscar há 2 anos. Também tá na corrida aí. Então, tem essa coisa meio básica do Oscar, de olhar pra quem tá mais que em tem casos voga. e casos, né? Por exemplo, o Mahershala Ali, ele ganhou faz 2 anos, mas ele vem se destacando já faz um tempo. Ele começou com House of Cards, mas agora ele já tá no True Detective. Quer dizer, ele tá em todas, né, o Mahershala Ali, e sempre com muita importância, né? Não um papel menor. A gente tá sempre... Ele tá ocupando o espaço dele. O Sam Rockwell, eu já concordo totalmente com você. Ele tá aí, talvez... Eu não vi o filme, claro, mas ele tá aí, talvez, porque as pessoas lembram dele. Ganhou o Oscar, Tem uma conjunção de coisas. Vou votar nele. Ele tá fazendo o George Bush, né? George W. Bush. Então, é natural que as pessoas olhem pra ele. Mas eu falo assim, ele terminou tomando a vaga que seria, teoricamente, segundo as previsões, do Timothée Chalamet, que tá num filme que foi meio esquecido, porque é um filme fraco, que é o Querido Menino. Né? Querido Menino. Não teve nenhuma indicação, mas só tinha chance nessa, pelo menos a princípio, né? Então acontece um pouco disso, assim, o filme mais forte, que é o Vice, que tá super lembrado aqui, que eu achei 8 horrível, indicações. achei muito ruim, depois a gente vai comentar sobre isso. Ele tá com 8 indicações e tem 3 atores Estreia indicados. daqui a 2 semanas. Vamos comentar, né? Aguardem. É isso. Quem vocês acham que vai ganhar melhor ator? Antes de quem acha melhor ator, eu quero saber, Cris Lume, o que você achou das indicações? Algum comentário geral aí? Acho que é a primeira vez que tem tantos filmes que eu falo, meu Deus do céu, eu não quero ver esses filmes. Eu vejo só a sinopse e eu falo, Jesus amado, porque você é obrigado a ver esses filmes, enfim. Quem é o seu pior? Vou ter que ver. Vice Green Book. Boa. Não sei, espero morder minha língua e ser surpreendida. Eu acho que você não vai morder sua língua. A com Cris longas está maravilhosas sem e tal. esperanças, né, Eu Cris, tô hoje? far from the shallow now. Mas temos a favorita, Cris. Então, não vi a favorita ainda. Quem sabe, assim, meu encanto com o Oscar volte. Eu acho 10 que... indicações, né? Porque como eu postei no Facebook, tem uma premiação de cinema e eu só tô torcendo pro DJ, o negócio tá feio, né? Eu acho curioso que o Chico falou, acho que no episódio passado, sobre a renovação da academia, e pra mim, de certa forma, essa lista de indicados reflete uma mudança que existe, principalmente no foco pros estrangeiros. Eu lembro quando a academia começou a mudar, a anunciar que estava mudando o quadro de integrantes, eles deixaram bem claro que queriam mais estrangeiros, mais negros, mais mulheres. Então isso acaba se refletindo no resultado. Sem dúvida. Para mim, a bola fora foi a ausência de diretoras. As mulheres só estão presentes, eu só identifiquei entre longas-metragens a diretora do Cafarnaum, Nadine Labak. Eu não sei se entre os documentários a gente tem mulheres. Tem o Poderia Me Perdoar, é da Marielle Heller. Teve 3 indicações, Tá, mas obviamente ela não indicada. Sim. Então, acho que entre filmes poderiam ter lembrado do Sem Rastros, por exemplo, até do próprio Poderia Me Perdoar, filmes dirigidos por mulheres. Eles ficaram um pouco sumidos aí na disputa. Agora, só acompanhando esse raciocínio, foi uma coisa da temporada. A temporada não destacou os filmes. Assim, o Sem Rastros talvez tenha sido o que mais chegou perto lá, o Poderia Me Perdoar também, mas, de uma maneira geral, os filmes dirigidos por mulheres, que foram muitos esse ano, e tiveram alguns destacados, assim, eles não emplacaram prêmios e indicações anteriores. Então... Diferente do Lady Bird, né? Que sempre teve ali Exatamente. favoritos pra concorrer. Esses filmes sempre tiveram completar a lista, né? Nunca teve um Leave No Trace, como é que chama? Sem Rastros. Sem Rastros. Como, vai ter 10 indicações. Nunca, ninguém cogitou isso. Esperava mas podia ser atriz, podia ser o filme. Mas eu acho que sem o dúvida. Oscar, nos últimos anos pelo menos, ele tomou
o papel de destacar esses filmes que não eram tão comentados assim Sim. em outras premiações, filmes mais independentes. Esse ano eu senti um pouco a falta disso. Era o que eu ia perguntar pra vocês, porque eu sinto muita falta, além, claro, da presença de mulheres, mas já tem esse ponto que a gente já levantou, é um ano em que os independentes estão esquecidos. Sim. Porque todos os últimos anos, se eles não ganhassem, eles tinham várias indicações, tinha 2, 3 filmes entre os 8, 9 indicados. Esse ano são 8 filmes e não tem nenhum independente pra melhor filme. Claro, vamos considerar a Netflix independente? Não vamos considerar, a Netflix é um super poderoso. Independente, Todos são filmes de estúdio. para o nosso ouvinte entender, a gente está falando de um First Reform, de um Sem Oitava Rastro, de Série. uma Oitava Se a Série. Rua Billy falasse, Exato. quer dizer, esses filmes menores, ou mesmo, poderia me perdoar, não sei se é de estúdio ou não, quer dizer, É de estúdio, Mas- estúdio. tinha uma lista aí de filmes que estavam possíveis indicados e nenhum deles. Você tem uma lembrança minúscula aqui, que nem o First Reformed, o Paul Schrader finalmente, depois de 300 anos no cinema, foi indicado. Foi indicado. Mas é uma esnobada completa. O Oscar que nós falamos nos últimos 2 anos, que cada vez mais abriu espaço para os independentes, este ano fechou as portas. Fechou as portas, exatamente. O Thiago tava com um raciocínio aí, quer continuar? Não, pode continuar. Só lembrando, o Paul Schrader, que a gente comentou, pra quem não ouviu, é o roteirista do Taxi Driver, Toro Indomável, nunca tinha sido indicado, tinha foi sido indicado a lembrado pelo roteiro Oscar. por First Reformed desse ano. Exatamente. Dos indicados a melhor filme, o que tem mais cara de independente, apesar de não ser necessariamente independente, é o Infiltrado na Clã. Né, que vem, vem do Spike Lee, que é um cara que tem uma tradição de um filme mais Não, engajado. concordo. Mas mesmo não assim, é... Mesmo assim, a Spike Lee já não é tão pequeno e competiu em Cannes, né? Sim, claro, exatamente. Aí já acaba com qualquer possibilidade de ser... E o outro que talvez independente, seja né? mais próximo disso também é A Favorita, que é um filme em inglês, é um filme um pouco fora da casinha. Mas nenhum é independente, na verdade. Eles não são um filmão de estúdio normal, mas eles É. estão longe de ser filme independente. Cris, você queria falar alguma coisa? Não, que eu gosto dessa indicação do roteiro do First Reformed, que eu tava torcendo mais pelo First Reformed, mas... O Ethan Hawke foi uma das grandes, né, ausências Ficaram de fora também. também. O Pelo pessoal... visto foi concorrido pra ator, né? Você até ia fazer essa pergunta, eu acabei cortando pra Cris entrar na Aham. conversa, pra até retomar Exatamente, se quiser, porque tinha o... Eu sempre esqueço o nome dele, o filho do Denzel O Washington. John David Washington. John David Washington. 3 nomes já me complica. Tinha... John David Washington e o Ethan Hawke eram dois... Eram duas Possíveis belas indicados, possibilidades. né? Inclusive o Ethan Hawke, o pessoal achava que ele ia ser lembrado pela academia pelo fato dele ser um cara muito querido, bem relacionado lá em Hollywood, já ter tido 2 indicações, é um cara que já estava lá sempre, sei lá, notado pelo Oscar. E aí... E ele terminou não sendo indicado pro SEG, pro BAFTA, pra várias coisas. Só que aí ele terminou não sendo indicado também. E o Willem no Dafoe Oscar. surgiu meio que quase do nada, né? Ele era considerado, mas ele não tinha essa chance toda. É engraçado que o cara da Variety, o Christopher Tappler, que eu sempre sigo, e ele mantinha durante muito tempo o blog In Contention, que era... Ele atualizava semanalmente as previsões dele. E agora, depois que ele foi pra Variety, ele mudou. Eu acho que não tá trabalhando muito, não dá pra ficar. Ele só faz agora no final. E ele colocou o Pavel Pavlinovsky como direção e o Willem Dafoe como ator e acertou as duas, que eram Empacou. difíceis, cara. O Willem Dafoe, inclusive, ia apostar nele, porque não tinha nada que creditasse essa indicação, entendeu? Pô, eu devia ter apostado, ia ganhar dinheiro nessa. Ia mesmo. O que eu também achei curioso esse ano, falando de direção, que você falou do Pavel agora do Guerra Fria, que eu acho que são filmes com diretores bem exibidos, né? Que se mostram muito. E são diretores que querem muito ser autores mesmo dos filmes Sim. que eles dirigem. Então, talvez a explicação do Chico sobre a ausência do Peter Farrelly faça todo sentido, porque eles estão privilegiando esses diretores que são aparecem, diretores, mas aparecem mais. E nesse sentido, o diretor do Guerra Fria é um típico diretor-autor. Ele tá no filme do início ao Exatamente. fim, Não só lá no filme, compondo cada plano. Mas sobre os pais deles. Esse então tá mais do que Nesse está. conceito, parece que faz falta, por exemplo, o Damien Chazelle, que também tem essa coisa exibida. Só que o filme foi definhando, né, até... Outro ponto que eu ia levantar, então, First Man, Primeiro Homem, completamente ignorado, né? Teve alguma outra indicação Era técnica. esperado, né? Era esperado, assim. Algumas pessoas até achavam que ele podia aparecer em melhor filme, já que tinha uma possibilidade de até 10. Mas ele tava sem força nenhuma, então... Outro filme, Não Thiago, não que chegou só à foi lua lembrado nas técnicas, Mary Poppins, né?
Pois é, outro que já entrou nessa discussão do Oscar em algum momento, do Oscar de melhor filme, mas também foi perdendo gás nessa Totalmente. corrida final. E até a música indicada, que foi o The Place Where Lost in Goes. que é uma música mais lenta, melancólica, superou a Triple Little Light Fantastic, que a gente estava muito mais apostando. legal, que é muito mais legal. melhor. Perderam a Enfim. oportunidade. E Clis, e a Emily, hein? Emily Blunt também tinha 2 possibilidades. Não rolou, né? Vai ver de casa, né? Vai ver de casa. Mas a Emily Blunt, assim, ela tinha ganhado um buzz muito grande porque ela teve dupla indicação pro SEG, né? Melhor atriz e melhor atriz coadjuvante, mas morreu na praia. Preferiram a Yalitza Aparicio, do Roma. Mostrando como o Roma é favorito. Como o Roma é favorito. Como o Roma é a favorita. É, mais ou menos isso. Vamos, Chico, trazer comentários dos nossos ouvintes. A Boa gente ideia, Chico, vamos. Thiago. fez a pergunta lá no Facebook, no Twitter, o que eles tinham a dizer sobre os indicados ao Oscar. E tivemos vários comentários. O Lucas Ribeiro, por exemplo, disse que sentiu falta de Burning, Em Chamas, entre os indicados ao filme Vamos estrangeiro. falar de filme estrangeiro então, que a gente não falou? A Vamos. lista foi bem o que todos esperavam. Me surpreendi pelo espaço dado ao cinema estrangeiro, não achei que a protagonista de Roma chegaria a ser indicada. Filme Pois é. estrangeiro, então. Filme estrangeiro. Eu acho que é uma indicação padrão Oscar. Nós temos um Roma, claro. Temos um filme que ganhou Palma de Ouro. Então, quase todos os anos tem entrado. Que é o assunto de Que é o família. Assunto de Família, que a gente falou na semana passada. Temos o Cafarnaum, que nós vamos falar daqui a pouco, mas é um filme com cara de indicação pro Oscar. Sim. Temos o Guerra Fria. Guerra Fria, que teve 3 indicações, quer dizer, ele faz todo sentido ele estar aqui. O Ida já chegou a ganhar. O Pavel Pavlovsky tinha sido indicado a fotografia com o Ida, então tinha sido 2 indicações, quer dizer, não é surpresa nenhuma. E um filme do diretor alemão, como o Chico falou, que já ganhou o Oscar, quer dizer, tá no radar, é mais fácil de as pessoas verem. Então, não é nada surpreendente da pré-lista os 5 que ficaram. A gente gostaria que Em Chamas entrasse, seria um filme bem diferente. Seria desse mais padrão fora da aqui. casinha. Aqui é o padrão normal É. que estamos acostumados. Os outros anos que surpreenderam. Esse ano eles voltaram mais pra zona de conforto nessas indicações, entendo eu. Dos 5 indicados, tinham 4 que praticamente todo mundo estava apostando, né? Então, realmente, como o Michel falou, não teve muita surpresa. E o Never Look Away, que é o filme da Alemanha que entrou na quinta vaga, vamos dizer assim, algumas pessoas apostavam nele, porque eu não vi ainda o filme, mas dizem que ele é bem padrão de Oscar, de filmes padrão, né? Cara de Oscar de filme estrangeiro, que a gente critica tanto, assim, mas dizem que é mais ou menos por aí. Ele foi recebido, ele dividiu, ninguém detestou. É um filme Veneza, enorme, tem 3 horas de duração. Tem gente que gostou bastante, inclusive ele estreou essa semana, eu sempre ouço um podcast em Portugal, e estreou essa semana, e o crítico de lá tava rasgando elogios, então... Tem realmente gente que gosta bastante, mas ele tem O 3 Em Chamas horas de seria duração. uma indicação muito legal, a gente gostou bastante do filme. E, se eu não me engano, a Coreia do Sul, eu não sei se Nunca foi indicada. Nunca foi indicada, Não. né? Isso mesmo. Continua sem Nunca foi indicação. indicada, então, imagina, o Brasil tem 4 indicações ao Oscar, a gente tá reclamando, a Coreia do Sul nunca foi indicada, que tem um cinema super ativo nos últimos anos. Seria uma bela indicação, até porque o Steve Wan, né, que faz o ator coadjuvante do filme, ele ganhou vários prêmios durante a corrida. Então, existia a possibilidade de uma surpresinha e ele entrar. Mas não foi suficiente e terminou que o filme não foi indicado em nenhuma categoria. Um super snub desse ano do Oscar foi o documentário, né? O Won't You Be My Neighbor era o favoritíssimo para ganhar o E Oscar. ficou de fora. Mas aconteceu isso várias vezes já. Aconteceu várias vezes. Do favorito terminar não sendo nem indicado. Porque, enfim, pouca gente vota. Mas tinha uns 3 favoritos que entraram, né? Não, acho que quase todos eram meio cotados. Era só assim. aquele que de sigla, que eu não sei do que se trata, não fui pesquisar. KGB. RBG? que Não, RBG. Ele tava Ele tava cotado cotado também. também. Tava cotado. Todos estavam cotados. Não teve nenhuma grande A disputa surpresa, era- não. Eu gosto do Skate Kitchen. Skate Kitchen não, é o outro nome. Mind the Gap. Mind é que eu the vi Gap. os 2 filmes sobre skate. É tudo sobre juntos, skate, E eu troquei os Eu nomes acho agora. interessante, mas eu não acho nada demais, não. Eu acho legal. Mas todos estavam meio na jogada. Não teve grande surpresa. A surpresa foi o favoritão não ter entrado. Quem Mais comentou aí, comentários. Thiago? Hugo cancela. Fiquei feliz com Yorgos Lanthimos, diretor da Favorita, na categoria de direção, e chocado com a ausência de Bradley Cooper. 2 diretores de filmes em língua não inglesa foram indicados. Isso já tinha acontecido antes? Já. Nos anos 60, já aconteceu várias vezes. Eles tinham uma coisa de premiar muito, de trazer muito diretor estrangeiro
pro Oscar de direção. Feliz, Eu lembro, é ótimo, acho. né? Não, até o diretor do Mulher de Areia, o Hiroshi Teshigahara, foi indicado pra melhor direção no Oscar. E vale lembrar o Fernando Meirelles, Cidade de Deus, indicado a melhor Exatamente, direção. é. Sim. Tomás Amâncio, achei no geral melhor do que eu esperava, especialmente as indicações para melhor diretor. Acho que essas indicam a chance de bons vencedores nas categorias principais. Então, ele está anotando. Eu concordo com o Tomás, sim, nesse sentido, porque eu acho que nos últimos anos o Oscar vem apontando vencedores um pouco menos quadradinhos, um pouco menos padrões Oscar. A gente teve Moonlight, A Forma da Água, então esse Mesmo ano... Spotlight, não mesmo Spotlight, sempre. então esse ano acho que combinaria uma vitória para o Roma, uma vitória para Infiltrado na Clã. Leonardo Aquino, acho que o fato de terem sido 8 indicados, quando poderiam ser até 10, mostra que a temporada está meio magrinha, bem inferior à turma do ano passado. Você concorda, Chico? Eu acho que se concentrou nesses filmes, né? Como a gente falou, a disputa. Se aparecesse um Bill, não ia ser uma surpresa, na verdade. Assim, então, não sei se fugiu tanto, não. Eu não poderia falar porque eu ainda não vi filmes importantes dessa lista, como Vice e Green Book. Mas eu acho que a lista já tá boa. Eu gosto de Roma, eu gosto de A Favorita, eu gosto de Nasce uma Estrela, quer dizer... Você só não viu os dois que podem problematizar esse seu argumento, né, Michel? Michel, eles vão problematizar, você vai ter visto... Mas já tem 3 filmes que eu acho bons, então já tá valendo. Tá ótimo, tá ótimo. Infiltrado na Clã, tem 4. Nossa, esqueci do Infiltrado na Clã, tem 4. Diego Rodrigues, voltei com a campanha Ele Não, Bohemian Rhapsody não. Boa. Ou ele seria o Bohemian A Rhapsody. gente tá apoiando. Eu acho que não tem muita chance não, mas o Rami Malek eu acho que ele vai ganhar. Rami Malek eu acho que vai ganhar. É. Eu acho que vai ser o Você prêmio acha que ganha, Chico? Eu acho. Sério? Será que ele vai imitar o Fred Mercury de novo na hora que ele recebeu o prêmio? Tomara que não, porque ele viu que foi o mico, né? Mas enfim. Ninguém entendeu a piada. É o prêmio pra coroar o filme, gente. Essa categoria tá complicada, viu? Porque tem o Bradley Cooper, que já foi esnobado pra diretor, coitado. Temos o Christian Bale, que tá aí Ele ganhando. tem chance também, né? E o Rami Malek. Então, eu não sei, eu não Acho que o único que tem não chance apostaria de em nenhum. tirar o Rami Malek é o Christian Bale. Eu também acho. Eu acho que o Bradley Cooper tá muito baixinho. A não ser que comece um buzz muito forte pra ele ganhar. Porque... Não sei. Falando em esnobadas, decepções, o André Baft, ele falou o seguinte: decepções, Bradley Cooper fora de direção, Timothée Chalamet fora de ator coadjuvante, e If Bill Street Could Talk, que é o filme do diretor do Moonlight, Se o Bale falasse... fora de melhor filme. E ele disse que torcia para os independentes, Oitava Série, O Conto, First Reformed, enfim. O Gabriel disse que a seleção para melhor filme foi horrível, na opinião dele. O Lucas Saraiva achou que a temporada tá fraca, apesar de Roma. E o Jorge Rodrigo Silva diz que Roma merece tudo. A gente também teve comentários no Twitter, né, Michel? Também. O Vincent Cecerig falou que indicam Cold War a 500 prêmios e esnobam Em Chamas. Já comentamos aqui sobre isso. São filmes totalmente diferentes. Eu não sei se ele já viu os dois, mas eu acho que Cold War tem muito mais o perfil do Oscar do que o Em Chamas. O Em Chamas é um filme mais ali torto, né? Como gosta de dizer o Michel. O Cold War é mais quadradinho. É bem quadradinho. O Carlos Potiguar. Pavel indicado a melhor diretor foi surpreendente. Seria perfeito se Cold War tivesse sido indicado a melhor filme e não o filme do Queen. O Cold War, inclusive, assim, se a gente for observar, é estranho, né? Tem 5 indicados, tem 8 indicados a melhor filme. O Cold War não tá indicado. E tem 5 indicados a diretores e ele entrou. Ou seja, ele derrubou, sei lá, 4 que estão indicados em melhor filme. Mas, então tem uma certa incongruência, mas as votações, os sistemas são diferentes, né? Melhor filme é o único que tem esse peso, né? O peso para cada voto. E já a direção não, a direção acho que é a quantidade de votos que determina mesmo. Mas mesmo assim tem uma certa incongruência. Então ele não aparecer em melhor filme é um pouco esquisito. Já aconteceu até com filme americano mesmo, né? Aconteceu com o Foxcatcher. Teve indicação para melhor direção e não teve para filme também. Era tipo 8, 9 indicados. Verdade. E tem esse tabu que eu acho que o Oscar não quebra tanto, que na categoria de melhor filme ele não abre muito para filmes estrangeiros. Eu fico com essa impressão de que nunca tem tantos, tem uns 3, 4, 2 filmes estrangeiros. Um olhe lá, e olhe lá. Tá cheio de estrangeiro, tem já teve mais. Nos anos 60 e 70 foi mais liberal. Ele aparecia. Eram 5 indicados, às vezes tinha 2 estrangeiros. Mas não é tão padrão, não. Na verdade, é mais em direção que aparecia. Mas o Oscar ele fica mudando muito, ele quer ser muito o prêmio do mundo e não é, né? Ele não consegue ser. Aí, esse ano ele tá um pouco mais do mundo. É verdade. O Vitor Almeida.
Surpresa foi ver as atrizes de Roma serem indicadas e o Sam Elliott, que estava torcendo. Que surpresa. Não digeri bem a esnobada que deram em Chamas. Não sei se foi pela cota asiática de indicar só um filme. Timothée Chalamet e Lucas Hedges achei que estariam no páreo, não deu. Não, o Lucas Hedges estava meio fora já, né? Já não estava entrando em nada. O Chalamet realmente é surpresa, mas o Sam Rockwell, que era quem estava meio na dúvida, e o Sam Elliott também, eles também concorreram a várias coisas. Então é uns 6 meio que disputando uma coisa. Pra mim, assim, o que faltou nessa categoria de coadjuvante foi o Michael B. Jordan pro Pantera Negra. Eu acho que esse tinha que ter entrado. Até pra aumentar a cota de atores negros indicados, assim, eu acho que ele é uma belíssima indicação. Mas não deu. Vamos repassar a lista de melhores último filmes? Comentário que acho que já vale até pra entrar na última discussão, que é Adriana Lima dizendo, vai ganhar Roma, mas queria alguns prêmios pra Nasce uma Estrela. Acho que a entrega foi muito bem feita, merecia mais. O que foi Vai ganhar perfeita? Roma? Ela disse a entrega, mas acho que é as indicações. Vai ganhar Roma, Chico Firman? Olha, se eu tivesse que apostar hoje, eu sem nenhuma certeza, com muitas dúvidas na cabeça, apostaria em Roma. Muito bem. Pra filme e pra direção. Thiago Faria. Eu também. Roma, ainda mais com essa notícia de que a Netflix já está ali costurando um acordo com os estúdios, está se sentindo já em casa. Acho que não vai ser tão difícil premiar Roma. Ou então dentro tá desse conspirando contexto. pra poder ganhar esse Oscar. Conspirando, tem muito caixa 2, muita mamata rolando, enfim. Mas eu acho que o Infiltrado na Clã tem alguma chance sim, porque ele está presente em categorias muito importantes do Oscar e seria uma opção para um prêmio para um filme americano que toca num assunto importante, um filme mais sério, como disse o Chico. Então, eu queria ver essa vitória do Infiltrado na Clã por ser mais surpreendente, ainda que o meu filme preferido seja o Roma. Muito bem. Cris, e você? Vai ganhar Roma? Eu tô na torcida pelo Roma. Vamos ver. Vamos ver. Você, Michel? Eu também acho que Roma vai ganhar. Você sabe que eu tô falando toda semana que acho que vai ganhar uma estrela, mas com as indicações e com essa quantidade enorme de indicações de Roma, eu começo a achar que Roma vai ganhar, vai fazer barba, cabelo, bigode e tudo mais. Mas suspeito que exista uma chance do Spike Lee ganhar a direção, que seria uma forma do Oscar premiar quem devia ter sido premiado provavelmente no passado, e como o Cuarón já ganhou e daria o Oscar de estrangeiro e de filme pra eles, poderiam tirar o de diretor e dar na mão do Spike Lee. Hoje, esse panorama eu vejo como bem factível. Agora só pra fechar essa discussão Põe um pouco mais de pimenta, filme, Chico. eu acho assim, eu tô apostando no Roma, acho que o Roma tem muitas chances, mas não tenho nenhuma certeza, mas ao mesmo tempo eu vejo um cenário de Nasce uma Estrela ganhando, eu vejo um cenário de Green Book ganhando, eu vejo um cenário de Infiltrado na Clã ganhando, de Pantera Negra ganhando, eu acho que quase todos são eu só não vejo a favorita ganhando. Até Vice ganhando? O vice, eu acho que ele pode ter um impulso aí pela quantidade de indicações que ele teve, entendeu? Aí é um filme americano, aí assim, tipo assim, o buzz que tava em Nasce uma Estrela poderia ser transferido pro vice, mas aí teria que ser construído isso a partir de agora, né? O que pode acontecer a partir de agora é justamente isso, né? Tipo assim, se as pessoas não quiserem mesmo premiar o Roma, eles podem querer concentrar as forças em um player Um novo mais filme aí. possibilidade, que pode ser um renascimento de uma estrela, ou então eles podem mirar no Green Book também, mas o Green Book tá com tanto problema, eles podem, sei lá, migrar para um Infiltrado na Clã ou um vice. Eu só não vejo a favorita ganhando. E o Bohemian Rhapsody eu não quero ver, então eu tô... Sensacional. Você tá vivendo na negação, né? Com isso a gente acabou a conversa do Oscar, acho que esse comentário... Sim, e para os nossos ouvintes, se quiserem opinar sobre o Oscar, entrem lá no blog cinemanavaranda.com, deixem comentários no também. Twitter, no Twitter, Instagram, Facebook, por e-mail, comentem, repercutam conosco o que acharam, o que vai ganhar, quem não vai perder. Que a quem pergunta foi agora esquecido. de $1 milhão é quem vai ganhar. Quem vai ganhar, A gente quer claro. saber dos nossos ouvintes quem ganha o Oscar. É a carta. Seguindo a nossa programação, vamos falar de Vidro. M. Night Shyamalan. O Thiago e o Chico, que são especialistas, qual que é a pronúncia correta? Especialistas, assim. Especialistas. Qual que é a Especialistas? pronúncia correta do nome dele? Eu não sei, eu falo Shyamalan. Eu também. Falo Shyamalan. Shyamalan. Shyamalandro. Então tá bom, vamos falar do M. Night Shyamalandro aqui.
É um indiano radicado nos Estados Unidos, tem 48 anos. Nós já falamos sobre ele no episódio número 67, chamado A Identidade de Shyamalan, onde nós falamos sobre a carreira dele toda e comentamos do filme Fragmentado, que o vidro é uma continuação. Gente, que história é essa? Que esse filme faz parte de uma trilogia com o nome It's Trail 177 Train. Que nome mais bizarro de trilogia é esse? Eu nem sabia que tinha isso. Você que tá Pois se é. informando agora. Tem a ver com o trem do acidente. É o nome né? do trem do primeiro do Corpo Fechado. Olha, Eu achei. interessante. Você sentiu um nome melhor de uma trilogia, né? Gente, spoiler. Tudo bem, Corpo Fechado já Como foi, spoiler? né? Quem não viu Corpo Fechado ainda? Mas tem um spoiler aí no vidro. É difícil falar sobre esse filme sem Que dar o vidro spoilers. faz parte dessa trilogia do Cris, trem. agora todo mundo já sabe o que é isso. Mas Agora todo mundo já sabe. o Todas as fragmentado resenhas já. estão falando, Não, mas o fragmentado já deixava. Também, claro também. que tem o mesmo universo ali. Mas ele vem pra querer te dar mais um truquezinho, mais uma revelaçãozinha, malandrinha no final, que aí tem a ver com o trem. Se não fosse Ma- senão não seria Não, não era Shyamalan. Shyamalan. Chaya malandrinha, Não Chaya seria malandrinha. Malandrinha. Eu vou começar com a sinopse, que assim a gente já fica liberado pra essa conversa aqui. Que vamos ver se vai ser surpreendente ou não. A Cris vai ficar brava, mas vai falar meu Deus. que é spoiler. Mas logo a seguir aos eventos de Fragmentado, David Dunn, Esqueci quem é o Bruce David Dunn. Willis. Bruce Willis! Willis, caçado pela polícia, age como um vigilante e está à procura do sequestrador de 4 garotas desaparecidas. Kevin James McAvoy. ainda convive com suas outras 20 e tantas personalidades, da qual se destaca a incontrolável... É besta ou é fera? Eu não... É a fera. Fera. E o Sr. Glass Samuel L. Jackson. vive quase catatônico no manicômio, para uni-los a psiquiatra, Sarah Paulson. que tenta provar que eles são apenas doentes e não têm nenhum poder especial. Esse me exigiu, né? Foram Você 4. Foi uma bela sinopse, Michel. Você foi ao cerne do filme mesmo. Muito bem. Então, tá Você só não colocado. explicou como se dá esse encontro, né, entre dois filmes de Deixa- épocas tão diferentes. Deixei pra você fazer essa Deixa pro público, deixa pro público saber. Não, eu não queria explicar, porque eu acho que isso é a graça de ver o filme. Eu tava muito curioso antes de assistir pra saber como ele ia unir um filme Corpo Fechado lá de início de 2000 por aí, 2000. com um Fragmentado, um filme mais recente dele, colocá-los todos no mesmo universo. O mesmo vidro. Achei curioso ele ter criado esse ambiente do manicômio para unir esses personagens. É um filme sobre super-heróis e a gente sabe que em histórias de super-heróis tem a presença do manicômio, é muito comum, né? O asilo, onde ficam os loucos, os doentes. Enfim. Sempre tem, né? Sempre tem. Ou escola para superdotados. Ou uma escola do X-Men. Então, foi curioso. O Shyamalan, eu pelo menos não sei, eu não sei, mas ele disse que já tinha passado na trilogia desde a época que ele fez Corpo Fechado. E o Bruce Willis resgataram em entrevistas, né? Porque ele também dizia que ia ter uma trilogia, mas que depois ela foi, sei lá, enterrada Pela carreira dele. pela carreira do Shyamalan, que teve alguns fracassos, alguns sucessos, alguns fracassos, né? E depois de anos que ele resolveu então retomar. Vocês realmente acreditam que ele tinha essa trilogia toda pensada ou ele foi se aproveitando? Deixa eu pegar isso daqui e linkar com aquilo ali e vou fazer Não sei, né? uma nova salada aqui. Se falaram que o Bruce Willis não via essa sonora né, do Bruce Willis falando que tinha trilogia na época. Quando eu vi o Fragmentado e vi que tinha a ligação, eu achei meio golpinho, mas ao mesmo tempo eu achei um golpinho muito legal. Enfim, achei que tinha uma promessa de um negócio interessante ali, pelo menos. Mas não sei se é um projeto antigo e tal, porque ele abandonou esse projeto no meio do caminho, assim, porque ele, enfim, durante um bom tempo ele teve coisas, uma fase da carreira que ele estava muito bem, né? Ele fez A Vila, foi um filme que dividiu opiniões, mas assim, a maioria era meio que positiva a opinião, né? Então, sei lá, depois ele começou a ter filmes muito divisivos, né? Divisivos, isso. Acho que resumindo a carreira do Shyamalan, ele teve uma fase de muito sucesso de crítica, com o Sexto Sentido, principalmente. Depois ele fez o Corpo Fechado. E a Sinais. essa crítica oficial que validava o trabalho dele foi abandonando
o Shyamalan, e ele entrou numa fase ali de divisão de Principalmente a opiniões. crítica americana, né? Que pega mais no pé dele. É, A crítica internacional até que mais apoia. Mas eu sentia que ele se deixava afetar sim, por sem isso. dúvida, sem Muito. dúvida. Mas com o passar do tempo, ele foi sendo querido por um fã-clube, pessoas que gostavam de todos os filmes dele, que entendiam mais o cinema dele, enfim. E eu sinto que nessa última fase, última não, a mais recente da carreira dele, ele começou a fazer filmes pensando mais nesse público que gosta do cinema dele, que dialoga com os filmes que ele produz, do que com essa crítica oficial. São filmes mais baratos, financiados em grande parte por ele mesmo. A Visita é um filme quase home movie, né? E eu acho que ele se sai muito bem dentro desse formato. Então ele baixou um pouco as expectativas comerciais dos filmes para ter essa liberdade de fazer Eu não os sei filmes se que ele bem entendia. Aí ia ficar a dúvida se ele baixou ou se ele teve que baixar porque ele. Acho que teve também. Acho que ele teve que baixar. Teve. Financiamento pra Sim, isso. Né? também. Ele Mas eu vejo como uma opção. O vidro parece que custou 20 milhões de dólares. Na primeira semana já bateu quase 100. E foi financiado por ele com o produtor Jason Blum, da Blumhouse. E, enfim, um projeto pessoal que Sim, ele com teve a liberdade de certeza. fazer o que ele bem quisesse. Enfim. É isso, acabou? Vamos falar mais nada do filme? Não, a gente nem começou a falar do filme, na verdade. Como se trata de uma trilogia, acho que é bom a gente comentar que, pelo menos na minha visão, os 2 primeiros filmes do Fragmentado e Corpo Fechado são filmes de origem, né? E agora que realmente a história se desenrola, mas a gente, quando assistiu os dois, a gente não sabia que eram filmes de origem de uma trilogia. Mas não deixa de ser uma origem de personagens que têm talentos únicos, sei lá, talentos excepcionais, superpoderes, cada um entenda como quiser. É por aí? O Fragmentado não sei se é de origem, é de apresentação do personagem, isso, sim. É a origem do fragmento do personagem. né? E é interessante porque o Fragmentado, até você entender que o filme faz parte de um universo compartilhado, né? Só vai entender no último minuto. Né? É um filme que se resolve muito bem sozinho, assim, tem aquela história dele, tem aqueles personagens, tem aquela relação que se cria entre os personagens, e se resolve muito bem ali. Então, não é um filme que depende de nada extra. Então, quando ele é inserido, né, pra gente nesse contexto maior, que tem um outro universo ali que abriga ele, aí eu acho que ele ganha uma outra dimensão. Mas eu acho que que o caminho que ele faz, no final eu achei um pouco forçado, apesar de ter gostado do que acontece no Fragmentado, de como ele se move para esse próximo filme, pro vidro. Eu acho que ele tem essa sorte, sei lá, de ter feito filmes que funcionam isoladamente, entendeu? Então eu acho que Vidro, nesse contexto, é o primeiro filme que é meio que dependente dos outros. Que talvez combine com o que você falou, né? Que são filmes de origem, os primeiros. Crise e Vidro. Então, eu acho que é um filme pra fãs mesmo dele, assim. Ele vai a fundo nessa linguagem dos quadrinhos. Aquela coisa bem dos quadrinhos mesmo, né? O tipo do personagem, o comportamento, a coisa meio lúdica e às vezes quase ingênua. O Mr. Glass é um cafona com aquela roupa que parece do Coringa e tal. Não sei, eu acho que tem uma coisa assim, eu gosto bastante do Fragmentado, mas aí chega uma hora ali que o James McAvoy tá a enésima potência daquela coisa das várias personalidades, assim, pra mim vai ficando um pouco caricato, assim, vai ficando um pouco difícil de lidar com ele ali no meio. Aí o Bruce Willis vai lá e resolve colocar aquela indumentária dele de super-herói, e eu só conseguia lembrar do Bradley Cooper no Lado Bom da Vida correndo com um saco de lixo pra emagrecer. Então, assim, tem uns momentos um pouco difíceis pra mim ali no miolo do vidro. Assim, eu tendo a preferir os outros 2 filmes, O Corpo Fechado e o Fragmentado. Mas eu acho que tem alguns lances interessantes, por exemplo. O jeito que ele filma a luta, a cena final, assim, aquela câmera nervosa e tal. Isso eu acho bem legal.
A participação dele eu também acho bem simpática. Ah, do o cameo Prop. dele é divertidíssimo. O cameo eu dele é achei- maravilhoso. Eu achei que podia ser menor. Não podia, ele esticou, mas eu achei engraçado. Não, muito mas eu engraçado. achei bem simpático, assim. O filho do Bruce Willis, eu achei demais. Cara, eu achei muito legal Achei ele ter muito recuperado legal. o mesmo ator O mesmo pra ator fazer que o faz o mesmo filho. personagem Achei 19 anos depois. Muito bacana. Isso eu gostei, achei bem legal. Eu achei uma sacada super legal. Enfim, tem alguns lances que eu acho interessantes, mas não sei se eu sobrevivi Como ao um conjunto, todo, cara. se Eu vale a acho pena que ou não. Eu acho que eu joguei o estilingue nesse telhado aí. A Cris quebrou esse vidro. Thiago, e você, o que você achou de vidro? Então, eu acho um filme bem interessante, mas eu também acho problemático. E pra mim, pelo menos, porque pros fãs de Shyamalan certamente não é problemático. Eu vejo que todos amaram o filme, estão dizendo que é a obra-prima dele e tudo mais. Porque é um filme que tem essa... Ele tem essa aparência de ser um filme testamento. Um filme em que o Shyamalan deixa claro tudo o que ele falou na obra dele. O que eu vejo é que pra mim o Corpo Fechado e o Fragmentado são filmes melhores do que esse. O Corpo Fechado é um dos meus preferidos de Shyamalan. É que ele é um cara que ele tem esse discurso a favor da ficção, a favor da imaginação, da fé, da crença na magia, na fantasia. E tanto no Corpo Fechado quanto no Fragmentado ele conseguia levar essa crença na ficção para os filmes. Então são filmes que são muito ricos na ficção deles, muito intensos na maneira como ele narra as histórias, como ele joga com o espectador, ele brinca com as nossas ilusões mesmo. A gente fica sem saber do que os filmes tratam até o último minuto. Então, quer golpe maior que esse, ele consegue fazer com que a gente se prenda naquela trama por causa da intensidade da atmosfera que ele constrói e tudo mais. Nesse, eu acho que ele vai para um outro experimento, uma experiência muito mais de explicar e de tornar didático o cinema dele, de tentar contar, e às vezes literalmente mesmo com o personagem de Samuel Jackson explicando o que seria o cinema dele. E nesse Faltou meio... o Morgan Freeman fazendo narração em off pra explicar. E nesse meio do caminho, eu acho que ele acaba perdendo o que pra mim é mais interessante no cinema dele, que é essa capacidade de narrar, de fabular, de trabalhar a ficção, de nos encantar com os filmes dele. Eu acho a trama desse filme muito quase banal mesmo. É juntar personagens no ambiente e ver como eles interagem. Não acho que ele tenha ido muito a fundo nisso. A surpresa do final, pra mim, também é mais um golpe, um truque do que algo envolvente. Eu achei que não ia ter surpresa. Eu falei, chega, né? Não precisamos de mais nada. Já demos todo esse showzinho, não precisa do sacadinha do Shyamalan nesse aqui. A hora que aparece, eu falo, gente, por quê? Assim, não precisava. Já foi todo esse desgaste, chegamos até aqui e tal. Mas vamos insistir na sacadinha. Mas é porque virou marca registrada virou dele. a marca Né? que precisava ter, né? Eu falei, nós vamos insistir na sacadinha. Então, mas ao mesmo tempo eu acho interessante, porque eu nunca tinha visto um filme dele tão... quase uma pensata sobre ele próprio, né? Um filme sobre os filmes dele. Eu acho um filme que ele faz para discutir os filmes dele. É um pouco do que você trouxe do Lars von Trier aqui sobre o último filme. Olha só, um pouco do que eu trouxe do Lars von Trier e um pouco do que eu falei do filme do Clint no trem. Que eu disse, eu nunca vi o filme do Clint assim. É um problema de trem, então. Deve ter algo a ver com o trem. Que é um filme em que o diretor sai daquela posição de narrador, um diretor que gosta de narrar histórias e criar atmosferas e passa a analisar o próprio cinema de uma maneira mais crua, talvez, enfim. Eu achei o filme muito interessante. Eu achei estranho pra mim ver um filme do Shyamalan sem o que eu gosto de ver no Shyamalan. Eu não me encantei com o filme, eu não senti medo. Acho que o thriller pra mim não funciona como funciona no Fragmentado, por exemplo. Enfim, mas eu entendo os fãs gostando, porque realmente é o filme em que o Shyamalan abre o jogo e diz tudo que ele já tinha dito nos outros filmes de maneiras mais sutis. Ele abre tudo e deixa tudo muito às claras. O Chico tem uma opinião, acho que oposta, ou não? Então, eu concordo muito com o Thiago em um ponto. Assim, eu acho que o filme é excessivamente... Ele força muito essa conexão com os quadrinhos. Eu acho que o tempo inteiro, se tivesse uma vez ou outra, que é uma coisa que tem no Corpo Fechado, mas que é muito usada com muito mais parcimônia, é essa coisa de conectar com os quadrinhos, de mostrar, de falar, porque o vilão é isso, porque a lógica dos quadrinhos é isso e tal. Eu acho isso muito legal no Corpo Fechado, eu acho que ele exagera muito nesse filme. Não precisava, já estava dado o jogo assim, nesse filme. Dito isso, eu adorei.
Eu acho, pra mim, ele tem exatamente o mesmo espírito que eu vejo no filme, meu filme favorito dele, que é o que ninguém gosta, que é A Dama na Água. Que é essa coisa que o Thiago falou, a defesa da imaginação, da ficção. Eu adoro super-herói desde criança, adoro quadrinhos, e assim... Então, adorei ver os personagens conectados. E eu gosto muito quando ele tenta filosofar em cima disso, que muito vem do discurso da Sarah Paulson na cena em que ela reúne os três e vai meio que desconstruindo o que eles acreditam, o que o espectador acredita, põe em dúvida. Eu acho que tem um texto bem, bem interessante ali, que leva para uma outra discussão do que você quer ver, do que você vê de verdade, do que, sei lá, do que tá em primeiro plano, do que tá, sei lá, escondido, tal. Eu acho que essa discussão me interessou muito, achei belíssima, na verdade, achei belíssima mesmo. E é uma coisa que é muito muito mérito da própria Sarah Paulson também, eu gosto muito da personagem dela. Dito isso, assim, eu acho o filme delicioso. Acho incrível, eu gosto muito como ele é uma representação de história em quadrinhos, mas não acho que não precisava tanto ele deixar explícito isso, dito isso, sabe? Quando você fala muito, quer explicar muito uma coisa, acho que perde um pouco o impacto. Mas eu gosto bastante. Concordo com a Cris quando ela falou que o James McAvoy tá meio quase insuportável. Só que eu achei que ele tá insuportável, mas eu acho que ele tá muito bem. Porque, assim, ele tá trabalhando no excesso o tempo inteiro, só que eu acho que até exige mais dele nesse filme, se exige mais como ator, porque os personagens aparecem na mesma sequência, na mesma cena, então ele tem que dar conta dessa transformação e eu acho que ele consegue, assim, mas é um pouco excessivo mesmo. E eu gostei, assim, de uma maneira geral, dos outros atores. Eu acho que o Bruce Willis, que não é um ator que é qualquer coisa, que acho que ele tá tão digno na volta. Eu acho que ele tá tão digno em retomar aquele personagem dele lá, que eu acho que ele virou um ator decente até. E é isso. Eu achei curioso ele ser o vigilante, que ele fez um filme ano passado, que ele era o vigilante, Desejo de Matar. É verdade. Que o indicou para o Framboesa de Ouro. Exatamente. Eu pego os mesmos pontos que vocês, eu acho que já tava bem... É legal a ideia de fazer um filme história e quadrinho, mas quando ele quer explicar toda a hora que é um filme que os personagens são de história e quadrinho e criar 1000 paralelos pra explicar isso, eu acho didático, cansativo, desnecessário. Já tava legal o jeito que tava sendo contando a história e fazendo como se fosse uma história e quadrinho de filme. Eu acho interessante a ideia dessa discussão do que é ficção e do que é realidade, mas que ele joga essa ideia, começa e depois ele se desperdiça, porque ao contrário do Chico, eu detesto o personagem da Sarah Paulson. Eu acho que ele tá lá só pra ficar fazendo explicação, só pra dar o mingauzinho na boca do público. Eu acho totalmente desnecessário. O mingauzinho? Tá bem facinho pra pessoa entender que não tá conseguindo entender. Pra pessoa entender que não tá conseguindo entender. E o plot twist, mesmo assim, eu acho que ele deu algumas dicas ao longo da história do que viria a acontecer. Eu não vou falar então, onde eu estão as acho dicas que, assim, pra a bola já tá meio estragar. que cantada, assim, normalmente o plot twist dele é pra te deixar, porra, isso aí eu falo, E tem umas véio. coisinhas, tipo, a luz que segura os poderes, umas coisas que eu não comprei. Então, eu gosto bastante do começo do filme e do final do filme. O miolo inteiro do filme, que é igual a maior parte, que tá dentro do manicômio, me cansa. Eu queria... Não vai pra sair eles daí, porque aqui eles não tão legais. E realmente, o começo e o fim, quando tem as cenas de luta, não tem os confrontos menos psicológicos e mais de ação. Eu gosto das cenas de ação, é isso. Eu acho as cenas de ação muito boas. Gosto muito daquela coisa da câmera pegando eles em primeira pessoa na luta, focando no rosto deles e não na luta em si. Eu acho aquelas cenas muito boas, e tem em 2 lutas, que pega quase que um plano fechado no rosto do personagem. Tem um que tá pegando outro por trás, apertando, quer dizer, que é bem no começo. Eu acho super legal aquele efeito, mas eu acho o miolo todo... Ai, acabou a pipoca? Eu nem tava com pipoca, mas já acabou a pipoca? Tá meio entediante, porque eu achei que ele ficava rodando em cima daquilo, de ficar provando. Olha só como os personagens são histórias de quadrinho. Olha só. E como o Mr. Grass é inteligente. Olha como ele é inteligente. Tá bom, eu já entendi. O Pedro Lovalo, que achou o melhor filme da década, nosso ouvinte, vai com certeza
trazer algum comentário. Ele fez um texto super elogioso, ele vai eu- apoiar mais o Chico. eu criticar a li- gente, eu acho li um- justíssimo. Eu li a crítica do Pedro no Letterboxd e eu concordo. Eu sei, tá tudo Tá aquilo fácil, ali no sim. filme. E dá pra usar aquela resenha dele pra vários filmes do Shyamalan, quase todos, aliás. Que é um filme que defende a fantasia contra essa necessidade que se tem no próprio cinema pelo realismo a todo custo, representado pela personagem da Sarah Paulson e tudo. Mas eu me pergunto, isso tá na Vila, isso tá nos Sinais, isso tá no Corpo Fechado, também tá no Fragmentado, e o que eu entendo, eu gosto do discurso do Shyamalan, eu acho um discurso forte, eu acho que ele é muito sincero no que ele faz. Ele acredita no que Ele tá acredita, falando. e isso é o que atrai os fãs, eu acho, porque o Shyamalan faz os filmes sem cinismo, ele acredita naquilo, dá pra ver que aquele é o universo que ele compra, ele gosta, ele se entrega, ele fez esse filme numa época em que a gente tá saturado de filme de super-herói, e é um filme muito diferente de outros filmes de super-herói, até na estrutura, no desfecho, enfim. Então é super digno e quem é fã vai gostar porque tá lá o diretor entregue da melhor maneira. O que eu me pergunto ele já não fez isso com mais sofisticação na ficção, que é a profissão de fé dele? Isso que eu me pergunto, porque eu vi outros filmes dele que tocavam nesses assuntos exatamente da mesma maneira, mas com uma riqueza ficcional que me atrai mais. Até o próprio Dama na Água, que é um filme dele que eu não gosto muito, porque eu acho que ele explicita demais também e torna tudo muito didático. Eu acho um filme mais criativo, mais envolvente, com mais imaginação do que um filme que junta os heróis no manicômio pra discutir o que é super-herói e o que não é. Enfim, eu fiquei com essa sensação. Eu acho que... não sei se é o diferencial, porque eu acho que... Fragmentado eu já tinha gostado, então... Mas assim, eu passei alguns anos sem gostar de um filme do Shyamalan. Eu não gostei do A Visita, que muita gente gostou muito. Acho que você gostou também, né? E tem aqueles filmes mais industriais dele que eu não gosto também nada. É o Depois da Terra, o último... Não, o Pedro Lovala gosta. O último Airbender lá. Aliás, Chico, só um parêntese. Eu li uma crítica do Last Airbender, eu não lembro qual foi o título em português. O Último Mestre O do Último Ar. Mestre do Ar. Mestre do Uma Ar. crítica que saiu num grande jornal aqui do Brasil, um grande crítico, e a crítica inteira era defendendo o filme porque o filme era uma defesa da ficção, da imaginação e da fantasia. Então, assim, isso é um elemento muito comum no cinema do Shyamalan. Não, pois é, mas de qualquer jeito, assim, eu não acho que são filmes muito autorais, eu acho que são filmes que tem mais uma negociação com uma coisa mais industrial e, enfim, não me envolveram de jeito nenhum. O A Dama na Água, eu adoro, acho maravilhoso, eu até tentei rever essa semana, mas não consegui. Vou rever em breve, voltarei a vocês com coisa que sempre defendi esse filme, sempre defenderei, imagino. Vai entrar na Isso que eu Cinemateca. ia falar Cinemateca agora, da o Chico vai Varanda. estar na Cinemateca da Varanda aí. Vou- a primeira do Nossa, ano. se E vai eu ganhar. colocar, ele E vai ganha, hein? ganhar. Mas enfim, vamos lá. E aí, enfim, o que eu acho que talvez tenha uma diferença aqui, e com relação ao Dama na Água, com certeza tem uma diferença. Que é o seguinte, me parece que o Shyamalan está muito mais em paz com as coisas que ele acredita, que ele defende, o cinema que ele faz. Em A Dama na Água, a gente tinha um grande problema do filme, é esse, na verdade? Quer dizer, deve ter vários pra vocês, pra mim não tem nenhum, só tem esse. É o personagem do crítico, que é um personagem de uma pessoa amargurada que queria detonar o que, enfim, queria se resolver detonando os outros. Que é muito da visão que se tem de crítico, né? Enfim, o cara frustrado, vamos dizer assim. Conseguiu ser cineasta, ser crítico de cinema. mais ou menos isso. E ele tinha vindo de várias críticas em relação a alguns filmes dele, assim, acho que A Vila teve muita crítica, né, apesar de ter muitos defensores, teve muita crítica também, acho que ele tava meio puto e ele fez aquele personagem. Nesse filme, eu acho que ele não tá mais nem aí pra isso. Eu acho que uma coisa que você falou foi que ele faz um filme muito mais voltado pros fãs, para as pessoas que acompanham o cinema dele. Eu acho que tem isso sim, mas eu acho que tem um cara muito mais em paz com o que ele faz. Sem dúvida, Muito eu também mais acho. tranquilo, sabe? Assim, eu acho que quando ele parte pra filosofar sobre realidade e ficção, ele não tá mais importando se as pessoas não acreditam ou não. Quem quiser que acredite, quem quiser não acredite, beleza.
E aí eu acho que ele mergulha nisso, ele faz isso muito tranquilamente, assim. Ele é um cineasta que, não sei qual de vocês dois falou isso, mas ele não tem preocupação nenhuma de fazer um cinema pé no chão. Ele não quer fazer, não tá nem aí pra isso. Assim, não precisa ter essa conexão com o real. Ainda assim, eu acho que ele traz existe uma representação do mundo, né, de angústias contemporâneas ali no cinema dele. Mas pra mim é um cara que trabalha com a fantasia, com o que ele acredita, e eu acho que cada vez mais tranquilo com isso. Não sei se ele vai ficar tão tranquilo e ver uma nota 36, 38 lá no Metacritic, mas eu acho que ele superou, né, um pouco a rejeição que ele sente, enfim. O que me agrada no filme é porque realmente eu vejo um filme sem nenhuma concessão a nada. É um filme porque por isso me parece até meio à parte dos filmes dos blockbusters de super-heróis e tudo. E é isso que faz dele interessante pra mim, porque eu vejo um diretor que não deve nada a ninguém mesmo, e pra fazer um clímax bem radical até. Eu acho o clímax do filme... Eu não esperava que ele levasse a quase transformar numa tragédia grega aquilo ali, né? Num tom, uma carga emotiva muito intensa. Como se ele jogasse com outros gêneros dentro do que seria um filme de super-herói. Isso eu acho bem interessante. Eu consegui admirar o filme, sabe? Quando ele surpreende, porque isso ele se surpreende. Então, eu acho que essas partes que eu gosto do filme, quando ele me surpreende, essa virada final você gosta? Então, a luta final, o que acontece fora do manicômio é surpreendente. Mas a virada final... Plot twist, não. Sabe o que eu gosto? Não me incomoda porque eu já esperava um plot twist muito maluco. Eu também imaginava, até achei que, como a Cris falou, assim, que já tinha acontecido tudo. Mas eu tive essa impressão, falei, nossa, vai precisar parece um apêndice mesmo, mas ao mesmo ao mesmo tempo eu gosto do plot twist porque ele vai para um tipo de cinema que eu adoro, que é uma coisa, né, eu não posso falar, né, mas enfim. Ele foi lá ler o que o Chico gosta. Eu acho que foi isso, Michel. Acho que foi isso. Eu descobri agora. Eu acho que era aquela coisa assim, esse filme tem que ter minha assinatura até o fim, né? Vamos até o fim agora, estamos aqui, vamos para isso. Não ia ser um filme dele se não tivesse sacadinha. É que eu volto a repetir, eu acho que o miolo tá meio que no piloto automático. Enquanto que ele tá buscando coisas diferentes do começo e no fim, o miolo tá no meio do piloto automático, tá meio... preciso preencher esse negócio aqui que eu tive essas ideias. E é um pouco longo, né? Bem longo. Não, é uma maldição do cinema de hoje em dia, né? Todos os filmes que eu vi nos últimos tempos têm mais de 2 horas. Né? É um negócio horrível. Mas enfim... por isso que a gente não fala do qual era o filme mesmo do discurso do Bolsonaro, porque tem mais, não tem menos de 2 horas. Só tem 6 minutos, não dá. Mas enfim, eu acho que ele fez o filme que ele quis e até acho que ele tem uma rendição mais a certas fórmulas e tem esse exagero formal de querer conectar muito explicitamente com os quadrinhos. Mas ainda assim eu gostei muito do filme. Me envolvi totalmente com o filme e gostei demais. Então deixa o seu metavaranda pro filme. Eu dou nota 8, né, gente? Muito bem. Tô aqui pra representar o meu amigo Pedro Lovalo. Que bom, Chico. Olha, não perdemos vários varandeiros. Ele acabou de renovar Obrigado, a Chico. com o Pedro Lovalo. Obrigado, Chico. A gente te ama porque os varandeiros continuam com a gente hoje. Exatamente. Não Obrigado, nos abandone. Não depois de vocês falarem, né? Vamos aguardar. Vamos fazer o contraponto. Cris Lume, acho que vai ser nota mais baixa. 5. Olha. 5. E o Thiago? Então, como eu dizia, eu critiquei muito o filme, mas eu acho um filme super... que me instiga. Isso eu valorizo. Foi o que eu senti quando eu vi o filme do Clint Eastwood no trem, que vocês não gostam. Foi mais ou menos o que eu senti. Bem ou mal, é um filme é diferente. Assinatura. Não, tem assinatura, tem diretor, tem. melhor do que muita coisa que a gente vê pasteurizada por aí. E eu acho que o diretor tá testando algo que ele não fazia e que talvez até ele não tenha muito talento para fazer, mas ele tá tentando um caminho novo. Eu dei nota 8. Que não me convenceu. Que pra mim é um filme que eu pra mim não foi prazeroso. Que acho que todos os filmes dele, até os mais fracos, pra mim são... Eu embarco eu na também fantasia. tive essa sensação, assim, de que eu não foi tava difícil. me divertindo. Foi uma palestra, né? Eu tava né? lá correndo com o saco de lixo do Bradley Cooper, entendeu? Não tava Mas uma palestra eu curiosa. Uma sensação meio de guilty pleasure
nessa. Eu não não nesse senti começo e guilty no pleasure, fim, eu não sabe? senti. Senti pleasure Pe- nenhum. Pelo Eu contrário, senti Michel, muito olha, pleasure. Michel, eu vou falar uma coisa, Fala, vão me Thiago. detestar, mas eu achei um filme calculado, fanservice mesmo, assim. Ah, o mas filme que os não, fãs mas- queriam ver. Sim, Mas eu não sim. acho que isso seja uma coisa que as pessoas vão detestar, porque Mas muita pro gente diretor, falou isso. enfim. E- É e- que eu acho eu um acho pouco que tem incoerente tudo a com o ver. diretor, que não é considerado cínico, nem nada. Não, mas se é cínico, Não, eu acho que ele... calculado um Mas pouco. você já tinha falado um pouco disso. Ele aposta muito no cinema que ele faz e que faz sentido pra um grupo de pessoas que gosta dele. Sim, Eu exato. acho que tem Eu isso acho aí. que Não não sei, tem eu nem me problema. diverti mais no Fragmentado. É, Ah, eu me não, diverti é, mais com nos certeza, outros. mais É. É. É um filme que tem Não, mais eu, atmosfera. e eu Fragmentado. acho que o Fragmentado, quer queira, quer não, é um filme que funciona, como eu falei, né? Ele tem ele funciona isoladamente. Ele é um filme diferente. Ele não é. Ele só. Ele A podia terminar por conexão aí pra mesmo, mim ele sim. é mais E ele forçada. tem suspense, ele tem essa. Ele tem ele tem personagem um, que tem as 24 facetas que você não esperava. Ele antes de tem um ver, eixo sabe? assim, vai até o final com isso. Então, teoricamente, é um filme mais autoral e tal. Esse de filme é um filme de reciclagem, de certa maneira. Então, tem isso. Eu adorei a reciclagem. Muito bem. mas Nota tava- 6. Nota 6. Eu também vou dar nota 6, Thiago. Com isso, o vidro ficou com 63. Tá no ótimo. Metavaranda. Tá ótimo. Ó, Shyamalan. Ficou na varanda. Parabéns, Shyamalan. Parabéns. Queridos varandeiros que estão ouvindo esse programa hoje, vocês viram quem é a pessoa mais legal daqui. Eu acho que você já tinha uma certa ideia, né? Mas enfim, fica muito claro do Chico hoje. acaba de crescer. Chico Malan. Subiu na bolsa, assim, uma loucura. Mas... Compreensões do Chico. Não, não. do Chico, porque agora ela vai explodir. Já que estamos falando de um diretor que não quer fazer nenhuma conexão com o real, como o Chico falou, vamos falar de uma diretora que quer fazer toda a conexão do mundo com o real, com o Gente, cinema, foi a realidade. melhor ligação possível entre vida Perfeito. e Cafarnaum, Eu gente. amei, Deus, Chico, hein, na hora que meu era pra não Deus. esquecer dessa ponte aqui. Sensacional, Michel. Você foi... Cafarnaum, vamos comentar sobre Cafarnaum, um filme libanês da diretora Nadine Labak, que é libanesa, tem 44 anos. Ela fez carreira de atriz, diretora de videoclipes e esse é o terceiro longa que ela dirige. Ela dirigiu anteriormente Caramelo e Onde Nós Estamos Agora. Também fez um dos curtas do Rio Eu Te Amo, aquela coisa que nós devíamos esquecer que existe. E agora para onde vamos? Isso, e agora pra onde vamos? Eu fui de memória e errei, desculpa. E agora pra onde vamos? Vocês conhecem o cinema de Nadine Labak? Eu ainda não tinha tido... Não, eu tinha visto o Rio Eu Te Amo, mas é um filme que é pra esquecer tudo, então não dá pra ter alguma impressão. Eu nunca vi nada dela. Nada. Sabe por quê? Nem o Caramelo. Nem o Caramelo. Eu vi o Caramelo. Chico Eu- Faria. Thiago Faria. Chico Eu tô Faria. confundindo. Chico Faria, Chico Faria. Thiago Faria, o que você achou de Não, Caramelo? não marcou muito não pra mim. Eu lembro que eu achei um filme simpático. Acho que, pelo que eu lembro, eles passam num salão, em torno de um salão de cabeleireiro. Era ok, mas nada além disso. Então, você sabe por que eu nunca vi um filme dela? Porque eu sempre achei que eu ia detestar. Eu também. Eu sempre achei que ia ser aquele filme que, meu Deus, pra que eu tô vendo isso? Depois veio Melodrama coisa mais- barato, eu sempre tinha essa impressão. Não, e filme fácil, filme Também. de Oscar de filme estrangeiro daquela época. E naquela época não concorreu agora, né? Então eu tinha um preconceito mesmo, vou Eu também, pô, assumir. eu assumo facilmente. E ela sempre teve em Cannes, acho que os 3 filmes dela estrearam em Cannes. Mas Cannes, né? Essa pessoa passa uma vez, passa pro resto da vida, né? Exatamente. E Cafarnaum ganhou o grande prêmio do júri este ano, o segundo prêmio mais importante da premiação. Então foi super bem recebido, pelo menos entre os jurados. E vamos pra sinopse antes que a gente comece a falar de Cafarnaum. A miséria da vida nos cortiços. A miséria da vida dos refugiados. Você pegou o nome do... Sim. Que bom. Zen Zen Al-Rafia. é o garoto libanês de 12 anos que está preso e quer processar os pais. Um menino que precisa trocar a escola pelo trabalho na rua e cuidar dos irmãos. Se rebela contra as decisões dos pais ao fugir de casa, dá de encontro com outras realidades tão ou mais duras do que as que ele vivia, Thiago Faria. Pois é, um filme como Deu a pra perceber sinopse... que não é coisa leve, né? Como a sinopse indica, um filme de realismo social, muito dedicado a mostrar uma realidade muito difícil. A Nadine Labak, eu vi entrevistas com ela, ela passou 3 anos pesquisando a vida nas favelas do Líbano, a condição das crianças que moravam na rua ou que viviam em famílias com muitos problemas.
ela, na hora que decidiu fazer o filme, o filme tem um roteiro lá todo muito bem definido, mas ela preferiu buscar atores amadores e pessoas que passaram por situações parecidas de miséria, enfim, Sabia do que tava falando, descaso, parecidas com as dos personagens. Então é um cinema de compromisso total, absoluto com o social. Ele me lembra, por exemplo, Pichote, do Hector Babenco, ou o próprio Cidade de Deus também, apesar de que o Cidade de Deus ele seja mais, tenha um lado mais estilizado, de thriller e suspense. O Cafarnaum é mais um drama sobre, Mais padrão, né? sobre miséria e, enfim, uma realidade muito específica também. Chico, o que você achou de Cafarnaum? Já é o que achou? Então tá bom. Se quiser comentar outra coisa, fique à vontade. Entre na conversa. Eu acho que o Cafarnaum ele tinha uma possibilidade de ele ser muito exploratório. Porque essa coisa de migrar pra... sei lá, de migrar não, de focar nessa coisa da realidade social, nas tristezas da vida, né? Na jornada de uma criança e tal. Então ele podia muito cair num cinema muito exploratório, e eu acho que ele raspa o tempo inteiro nisso. Mas eu acho que ele tem um trunfo absoluto, que eu acho que dá uma energia diferente pro filme, que é o menino, que é o Zayn. Eu acho ele impressionante, ele é um daqueles meninos prodígio total. E eu acho que ele dá um frescor diferente pro filme, porque ele parece que ele viveu muita coisa do que acontece no filme, né, aquele tipo de situação. Então eu acho que ele dá um frescor que tira principalmente o que me incomoda no filme, que é muito das repercussões da história dele no tribunal, né? Vamos dizer assim, do que acontece lá, que é o mote do filme, na verdade, assim. Eu acho que aquilo ali, ela força um pouco a barra, quando ela pega uma criança daquela e vai, sei lá, porque eu não quero dar spoiler, né? Vai ficar falar muito, mas assim, eu acho que ela força muito a barra ali, só que pra mim, tudo que tem ele envolvido, que depende muito do talento dele, me envolveu totalmente. Eu acho muito espontâneo às vezes, assim. Tem muita direção, mas ele é muito espontâneo, então eu acho que ele traz o filme pra cima. Então eu acho que o filme inteiro eu fiquei no embate, assim, se o filme tá sendo muito exploratório ou se o filme tá realmente fiel ao que a realidade daquelas pessoas muito miseráveis. Isso eu acho que já pontua pra quem é o perfil de cinéfilo, de espectador que esse filme é e que não é, né? Porque é um filme de exploração da miséria humana, ponto. E isso não é demérito nem qualidade, é uma característica, ele é isso. Por outro lado, ele tem esse garoto que é uma sensação que você tá gravando um documentário, né? De tão... Eu sentia tão real as sensações que ele me passava ali, o jeito que ele atua, as caras de sofrimentos, alegrias e tudo mais. Alegrias não tem, né? É só sofrimento. Então, mas é um filme sobre a exploração humana, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, é um filme que tem temas como abuso infantil, como exploração de menores, que tá tudo ali super escancarado. A questão, claro, da imigração, a gente tá vendo toda hora, porque é o grande tema da Europa, mas global, mas na Europa principalmente, da exploração do imigrante, né? Imigrante pobre, vamos aceitá-lo, vamos ajudá-lo ou não? Tá aí o mundo se dividindo, a ultradireita ocupando espaço. Tem tudo isso ali embutido, mas é um filme totalmente focado nesse garoto e nas todas as mazelas que ele passa ali. Agora, o que mais me chamou atenção é que aquela coisa que a gente começou falando do preconceito, né? Do pré-conceito. Eu esperava lá de Linabac um filme como Isabel Coixet na livraria. Aquela coisa assim. E como eu não tinha visto outros filmes dela, eu me surpreendi com uma diretora ambiciosa. É um filme ambicioso, é um filme que sabe exatamente o que quer falar. E com um cuidado muito, que se você for da direção, eu acho que é uma direção forte ali, que ela chama atenção. E não é só em colocar a câmera na mão, tremendo o tempo inteiro, na altura do nosso joelho, que é pra pegar a altura do moleque. Não é só isso. Eu acho que o filme tá ali, tá na mão dela. Ela tá controlando o que tá acontecendo com o filme. E aí, quem acha que é um exagero na exploração humana vai achar esse o pior filme do mundo. E quem quer ver aquela realidade nua e crua que você lê
e poder conviver um pouco com ela, mesmo que seja pelo cinema, vai achar uma obra-prima. Eu acho que essas duas possibilidades de leitura são factíveis, tanto que na sessão que eu vi o filme, as pessoas aplaudiram, e nem era durante o festival, era cinema comercial. É super comum durante é não comum durante o ano ter um filme ser aplaudido. Não que eu fosse aplaudir, porque eu acho que ele extrapola aí na... Você aplaudiu mentalmente? Não aplaudi. Não aplaudi. Mas assim, eu não achei o pior filme do mundo também, como tem gente... A coisa mais comum é 5 estrelas e 1 estrela. Quer dizer, eu não acho que não tá nem em um lado nem no outro. Michel, mas eu vou concordar contigo discordando um pouco. Porque eu concordo totalmente com essa história de cada espectador, depende do que o espectador espera do filme, né? Se você jogar esse filme numa convenção da Unicef, as pessoas não só vão aplaudir o filme, como vão querer criar uma fundação para resolver esse problema. Porque o filme, ele expõe uma situação que é muito dramática. É impossível, você tem que ter um coração de pedra para assistir a esse filme, sair da sessão e dizer, não me importo com isso. Tô nem bobagem. aí. É óbvio que é algo super dramático. A gente já lê muito isso. É uma situação que parece com a do Brasil em muitos aspectos. A favela do Líbano parece com a favela brasileira. A criança submetida a todo tipo de maus tratos no Líbano parece um pouco com a criança brasileira pobre em vários sentidos. Então, inclusive no jeitinho libanês que ele tem. Exato. Então, assim, você se comove com a situação. Isso é fato. Você se comove com a situação. Isso é o espectador que vai ao cinema para ver uma realidade sendo retratada. O filme, para esse espectador, possivelmente será emocionante, enfim. Já o espectador que vai... É impactante. Já o espectador que vai querendo ver um filme, ou que já conhece muitos dos métodos que se usa para fazer esse tipo de filme, já viu vários filmes parecidos, talvez não seja tão impactante. Então, eu vou dar a minha experiência, que eu já vi vários filmes parecidos. Por exemplo, Pichote é um filme que eu acho que vai muito nessa linha, já foi feito há muito tempo e eu acho que é um filme superior. Mas o que eu vi, o que eu senti enquanto eu estava vendo o Cafarnaum foi um choque pela realidade, uma realidade que eu já conheço, então nem pode ter... Eu estaria mentindo se eu dissesse que foi um choque de, meu Deus, nunca vi isso, que horror. Não, vejo isso toda hora. Então foi um sentimento de impotência em relação àquela realidade, que é o que eu sinto aqui no Brasil. Mas, como alguém que estava vendo um filme e que conhece filmes parecidos e que sabe quais são as técnicas que se emprega para narrar esse tipo de história, eu achei super apelativo. Achei um filme muito simplório, um filme que usa todos os recursos para te emocionar e que vai mostrar o personagem sofrendo o filme inteiro e que vai usar uma trilha sonora que é quase algo épico, enfim. Então eu fiquei dividido nesse ponto. Social, o que o filme mostra de denúncia é válido. A diretora está super engajada nisso, ela abriu uma fundação depois de ter feito o filme, então eu acho que todos são muito bem intencionados, mas como cinema, eu jamais teria dado um prêmio qualquer para esse filme. Eu também acho. Enfim, então só para dizer que eu concordo com você quando você diz que o filme pode ser visto de N maneiras, e pode mesmo. Eu acho que cada um tem o direito de ver do jeito como quiser. Eu só achei que ele ia e do jeito como consegue, e do jeito que ele tá ia ser afim. mais banal na narrativa. Eu achei que ele ia ser mais maniqueísta. Ele é bem maniqueísta. Ele é bem maniqueísta. Mas eu acho que ele ia ser mais maniqueísta ainda. Eu acho que ele... E eu acho que ele é muito quando tem dá essa embalagem do tribunal, do menino que faz aquilo que ele faz no tribunal. Aí eu acho que ela pesa um pouco, sai um pouco. Mas em relação a maneira como ela conduz as coisas, não tanto a câmera não, mas assim, a trajetória do menino ali, eu acho que eu vejo maniqueísmo no filme inteiro. Mas eu acho que ao mesmo tempo, para mim o trunfo dela é a criança, e eu acho que ele dá um equilíbrio ali nesse maniqueísmo, porque ele é muito espontâneo, ele é muito, sei lá, natural. Então, me parece um pouco... eu imagino que ele esteja mega dirigido ali, mas ele me parece tão natural que o filme se equilibra pra mim ali, um pouco. É isso. E aquele bebê, hein, mano? Mano, aquele bebê é o melhor ator coadjuvante do filme. A gente chegou à conclusão Como de que... ele não foi indicado. A gente chegou à conclusão de que a Fátima Toledo do Líbano também... Sim, com certeza. É tão boa quanto a Fátima Toledo brasileira. A preparação de elenco foi
Foi muito boa. Mas eu fiquei pensando muito nessa questão do cinema social, porque a gente falou recentemente sobre o filme do Koreeda, que lida com situações de pessoas também pobres, mas no Japão, uma realidade totalmente diferente. E quando eu fui elogiar o filme do Koreeda aqui, eu disse que o que eu gostava no filme é que ele colocava a gente junto com os personagens. Então, quando a gente entrava na casa dos personagens, a gente não sentia que estava entrando numa casa totalmente grotesca, enfim, que a gente estava lá num clima tranquilo, junto com aqueles personagens. Nesse, eu vi o filme e achei curioso, porque é o oposto do que eu disse no Assunto de Família. Quando ela filma a casa dos personagens, ela dá um close nas baratas que estão passando na parede. Então é aquela coisa, vejam como é horrível, como é chocante, como é grotesco, como é absurdo. É uma diretora que está fora daquele mundo e que ela quer denunciar a existência daquele mundo. Eu acho, ok, tudo bem. Existe toda uma linha de cinema que vai nesse caminho. Tem um público fiel pra isso. Existe. É fato. Tudo bem. Eu sempre me pergunto, quando eu termino de ver esses filmes que são tem muita denúncia e uma denúncia muito válida e pouco cinema, na minha opinião, eu sempre me pergunto, por que não um documentário? É a pergunta que eu faço. Porque se não é para fazer cinema, ou se é para fazer um cinema singelo, ou que não vai a lugar nenhum e que vai usar esses truques que eu já vi sempre, por que não fazer um documentário? Vai lá na favela e faz, né? Mas, enfim, eu sinto falta de cinema no filme. Resumindo, é isso. Vamos pro Metavaranda ou alguém quer mais? Não, só uma última coisa. Cafarnaum tá indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, né? É um dos 5 aí. Vai enfrentar Roma e Guerra Fria e os outros, Assunto de Família e o outro que eu esqueci, Never Look Away. Vocês acham que é um filme que tem alguma chance? Porque a gente já viu que o filme estrangeiro, às vezes acontece isso, né? O filme favorito termina sendo esquecido e um filme menor cresce, como aconteceu com O Segredo dos Seus Olhos, que a fita branca naquele ano era o favorito. Vocês veem alguma possibilidade aí? Sim. Esse filme crítica social sempre impacta. Sei lá, eu saí da sessão achando o filme simplório, bem dirigido, mas simplório. Mas aquela sensação, tipo, estou indo agora pegar meu carro com ar-condicionado e vou passar por um monte de criança que tem uma realidade parecida com aquela. Então as pessoas se comovem só pela existência desse filme que está trazendo essa realidade e votam nele. Eu não acho que seja um filme impossível de ser premiado. Eu acho também. Se Roma não tivesse, ele tinha bastante chance. Eu acho que tem chance, sim. O que acontece é que eu acho que nessa segunda fase do Oscar as pessoas têm que ter visto ver todos os filmes né? Acho que todo mundo vota em filme estrangeiro, sim. Então acho que aí o Roma todos que votam em filme estrangeiro têm que ter visto todos os filmes estrangeiros. Eu não sei como é que isso vai funcionar agora em então, Roma, acho porque que não. porque acho que não. não sei como é que vai funcionar com Roma agora, porque teoricamente parece que as pessoas tinham que provar que você viu. Então, tipo assim, você tem que ter, tipo, não sei se é o bilhetinho, não sei, alguma maneira de provar que você viu, eu não sei se é numa exibição da academia, enfim. Só que com Roma passando no Netflix, você precisa provar o quê, né? Tipo assim, vai dizer, mostrar a fatura da Netflix? Você tira um print uma selfie com Roma passando na sua TV. Não sei. Mas eu levantei isso agora porque fizeram uma pergunta pra mim ao longo do dia lá, que era o seguinte: você acha que tem chance do Guerra Fria ganhar o Oscar de filme estrangeiro e abrir caminho pro Roma ganhar melhor filme? Eu acho que tem. Mas aí pra mim, assim, eu acho que eles não têm essa... Eles não pensam nessa coisa. Não acho que eles vão votar no Guerra Fria e vão votar no Roma pra melhor filme. Eu acho que se o Roma perder estrangeiro, vai perder mesmo o melhor filme. Mas eu acho que tem essa possibilidade. Já tô votando pro Roma melhor filme, eu vou escolher outro pra filme estrangeiro. Eu acho que tem gente que pode pensar assim. Pode, mas eu não acho que talvez seja um pensamento padrão. Não. Eu acho que se a pessoa gostou muito do Roma mesmo, eu acho que ele vai votar no Roma pros dois. Mas, sabe lá, né? Nunca se sabe. Exatamente. Mas é isso. Pois é, mas essa, antes do Metavaranda, eu acho bem interessante discutir essa, não digo confusão, mas como uma parte do público encara esses filmes mais sociais, apenas pelo tema e nada mais, e outra parte do público que é mais cinéfila e tudo, vê os filmes mais por um lado formal, como cinema, e menos pelos temas. Eu acho essa discussão super interessante, porque eu ouço muita gente falando assim, eu só gosto de filme que seja verdadeiro, que tenha na verdade, não gosto de filme de fantasia, ou que tenha essas histórias mirabolantes. E esse é o público fisgado facilmente por esse filme. E eu acho que tem muito a ver, sem querer desmerecer ninguém, pelo contrário, mas tem muito a ver com o quanto você foi exposto a filmes parecidos.
porque na sessão em que eu fui do Cafarnaum, no final eu vi muitas pessoas chorando. E eu, enfim, não me abalei pelo filme. A nossa ombudsman, a Lê Marucci, foi comigo, ela não gostou do filme de jeito nenhum. E a gente tentando entender o que tinha acontecido. Mas é o que eu penso, quando eu, digamos, assim, fazer uma comparação bem besta, assim, mas eu preparo um bolo pra você, Michel, e você nunca provou aquele bolo, nunca provou aqueles ingredientes, eu faço lá minha receita e entrego pra você, você come e fala, Thiago, nossa, que bolo maravilhoso, como você conseguiu Tem bolo aqui, juntar, gente, se quiser comer. como você conseguiu unir, Aniversário do Michel. Quem Essa fez foi a receita. Cris Lume, tá? como você conseguiu unir esses ingredientes pra trazer tudo isso. Mas quando você já comeu vários bolos parecidos e sabe como aquele bolo é feito, você come e fala, Thiago, tá bom, mas esse recheio aqui você comprou no supermercado que eu sei, né? Então foi a sensação que eu tive com o Cafarnaum. Eu entendi como você fez esse filme, porque eu já vi vários parecidos. Então é por aí, gente. Mas não eu é que eu tenha coração de pedra, não. É que eu mas só eu achei, acho também- só achei o básico do básico do básico. É, só mas, isso. Eu mas acho o que que eu você acho esclareceu também, bem. Thiago, você falou só de ter sido exposto a muitos filmes. Eu acho que é uma narrativa muito de novela, muito clássica, muito, sabe, vou colocar o personagem em determinadas situações e tal, e aí tem a pecha de ser um filme de real e tal, e vou seguir um roteirinho de novela e vou tal. É um roteiro muito bem, como é que chama? Encadeado. Encadeado. Então, as pessoas... É um tipo, eu é um acho tipo que de cinema que eu já via. Estava até meio fora de moda. Porque hoje, quando se faz um Sim. filme mais realista, no realismo social, você dispensa o roteiro. Você joga o roteiro amarradinho Sim. pro alto e Sim. acompanha aqueles personagens. Esse é um filme social com atores amadores, mas um roteiro amarradinho. Isso Sim. era muito comum nos anos 90, anos 80. não, é. E ficou meio demodê, né? Ficou. Voltou agora. E junta o favelado com o imigrante, quer dizer... E tem se uma, torna- tem uma gama de e se torna temas, um né? favelado imigrante, quer dizer... Eu brinco, né? Eu falo, é um tragédia pouca é bobagem, que é tipo Total. uma coisa facas guinso. E não é só isso, ele não precisa ser só favelado. Facas Guinso? Peraí, que eu não entendi Lembra a isso. propaganda Facas Guinso? Não, Não, é que- é só é que não é- isso. não é basta só- ele é. tropeçar, ele tem que tropeçar, cair, quebrar o dente. Ah, tá. Não é só assim. pobre, é uma criança pobre. Não é uma criança É. pobre, é criança pobre imigrante. Não é criança Então, pobre sabe, imigrante. não é só Você vai isso, tem mais acrescentando... isso. Então, mas o que eu falo é o seguinte, assim, eu acho que ele tem muito apelo ao público, tem muita gente que gosta muito dele, porque aquela narrativa faz mais sentido pra ele. Ser uma narrativa que tem um começo, meio e fim, que tem que tem um clímax, que tem não sei o que lá. Eu não acho que isso traz a é... verdade humana que nós não E que, estamos vendo, e que, ou tra estamos vendo na e que esquina, traz queremos uma lembrar. denúncia e tal, que parece muito válida. Então, e aí você vê também uma criancinha maravilhosa, atuando maravilhosamente, também tem isso. Então eu acho que é um conjunto de coisas que, tipo assim, eu vejo motivos pra pessoa gostar muito do filme, pra amar o filme. Talvez eu não ame tanto, mas eu vejo motivos válidos. Eu entendo também. E eu não tô indo contra a denúncia, pelo amor de Deus. Eu acho super válido. Pra mim funcionaria mais como É que você documentário. queria ver mais cinema. Sim, sim. Poderia sem ser o dúvida, mesmo sem tema, o dúvida. mesmo personagem, mesmas coisas, mas que tivesse mais cinema. Porque é tudo uma isso. construção, né? Quando você Mais- percebe demais a construção, Mais cinema bom, isso. é né? mais É, bom cinema. Porque poderia também Mais ser elementos algo... narrativos é, do que simplesmente poderia câmera na ser mão, acompanhando os personagens. Uma como se fosse um construção, documentário. Sim, sim. uma assinatura. Eu não vi essa diretora Não. tão marcante no filme, enfim. Metavaranda, eu vou dar nota 6. E você, Eu Thiago? vou dar nota 4. Eu vou dar nota 6 também. Com isso, Cafarnaum ficou com 53 e está pendurado na varanda. Esse personagem ele tinha que estar pendurado, né? Mais uma Ele tinha que tragédia. sofrer mais alguma coisa, né? Que Não foi bastante, coitado do menino. É tão bonzinho. Coitado Zayn. Terminado o Cafarnaum, vamos para o puxadinho na varanda. Puxou. O que você tem aí, Chico Firman, pra... Eu tenho Próxima Como reforma Treinar aqui Seu na varanda. Dragão 3, Olha que eu só. assisti ontem e achei um filme belíssimo. Eu acho que... Como Treinar Seu Dragão 3. Isso. Exatamente, Como Treinar o Seu Dragão 3. Eu já tinha adorado o primeiro filme, eu acho muito bom. Eu acho que só não foi minha animação favorita daquele ano porque tinha Toy Story 3, aí não dava, né? Mas eu acho um filme belíssimo. Eu acho que ele vem de livros que eu não conheço, eu só sei que eles existem, mas eu acho que ele sei lá, é um filme de narrativa clássica, mas que ao mesmo tempo ele introduz uns elementos muito, pra mim,
revolucionários talvez seja uma maneira muito radical, mas eu acho que ele tem umas pequenas revoluções ali, como já faz quase 10 anos, eu acho que dá pra falar, né? Assim, achei incrível quando um personagem de uma animação feita pra crianças termina sem a perna, sabe? Então ele termina dizendo que tudo bem, que ele tá... Tudo bem não, né? Coitado, perdeu a perna. Mas, assim, que é possível que um protagonista não tenha mais a perna, sabe? Eu achei incrível, achei maravilhoso, e o filme é todo bonito, todo delicado, e visualmente é muito bonito. É um filme que teve o Roger Deakins foi consultor criativo, né? E aí eu acho que em todos os filmes, apesar dele seguir a historinha de cada filme, né? Tem aquela coisa de trilogia, de série, de ter uma historinha para cada filme. Eu acho que ele tem uma evolução, um crescimento dos personagens, um amadurecimento dos personagens. Você vai acompanhando aquele menino que era uma criança, que é um adolescente, agora ele já é quase um adulto. E então tem uma evolução ali. E tem um final, cara, que é a coisa mais bonita que eu vi nos últimos tempos. Achei muito bonito o final, sabe, muito emocional e de uma maneira simples, sem exageros sentimentais, assim. Tem, quer dizer, deve ter exageros sentimentais, mas eu mesmo assim eu achei muito legal. Comprou Então, bem. vale muito a pena ver, vale muito a pena ver no cinema. É isso. Muito bem. Cris Lume. Eu tenho uma recomendação, na verdade, que eu nem vi, mas já vou adiantar. Não vi, quase mas É com a minha- Claire Foy? Mas a É quase esposa uma do Silvio chamada, Santos né? viu. Nós temos os Final Episodes de Unbreakable Kimmy Schmidt, que serão lançados aí na Netflix no dia 25 de janeiro. Vai amarrar a temporada, né? Porque a última temporada, na verdade, foi dividida em duas, né? Já foi lançada a primeira parte, então essa é a segunda, última e derradeira temporada Muito da bem. série sobre a jovem que fica trancada aí num bunker, que enfim, ficava num culto, e aí ela decide que ela vai viver em Nova York, grandes aventuras. Muito bem. Vou nem falar nada sobre essa série aí. Você não curte, Michel? Eu vi 2 episódios, 3 no máximo, e falei, tira esse de perto de mim. Que é isso? Eu acho que você agora que tá na fase Michel Light, você podia dar uma chance de novo pra essa série. Você gostou de 2 animações esse ano. Não, ele tá gostando É. de tudo. Você percebeu, Chico? Você deu nota Você boa percebeu? pra um filme que você não gostou muito. Como assim? Foi, eu tô falando, Michel. Eu Ele conheço tá mais- você, tá não mais faz nada de maleável, hoje, tá mais Michel. maleável. Essa é a idade, né? Desde 2003 que eu conto seus votos na Liga do Bloco. Você acha que eu não sei a evolução do seu gosto É a cinematográfico? nova idade, eu tô mais maduro. Tá É, pensando? Tirando na terceira idade. É, né? terceira idade. Então, eu vou indicar um documentário que estreou essa semana na Netflix, chamado Fire Festival. Fire é com Y. E é um festival de música que ocorreu no Caribe, nas Bahamas, e foi um fiasco horrível. Tanto que o título em português que deram na Netflix é Fiasco no Caribe. Olha só que curioso. O filme é dirigido pelo Chris Smith. A história, eu tinha acompanhado quando aconteceu, foi em 2017, maio de 2017. Um sujeito chamado Billy McFarland, que era um gêniozinho entre os novos empreendedores da era digital, dos apps, etc., decidiu fazer um grande festival de música para vender um app que ele criou. Contratou várias web celebridades que anunciaram no Instagram, só que era uma grande fraude. A história é muito boa. O documentário é básico, não foge muito da norma, apesar Tem alguma de a ver que... com o milionário brasileiro, que não tinha nada? Tem semelhança. A quantidade de material, de vídeos, de gravações que eles têm é tão grande que isso torna o filme mais saboroso. Mas a trama em si, a história que é muito boa, mostra muito os vícios dessa geração que se deixa impressionar pelas web celebridades, por aquilo que aparece no Instagram, pelos influencers, e como tudo isso às vezes constrói grandes empreendimentos que no fim das contas não são nada. Então vale a pena ver. Saiu um outro também, quase simultaneamente no Hulu, chamado Fire só. Fire Fraud, eu acho. Que é bem diferente, mas no tom, no estilo, mas é sobre a mesma história. Então tem esses 2 documentários, eu vi o da Netflix e eu recomendo. Muito bem. Eu vou recomendar o filme nacional que a gente já falou sobre ele durante a mostra, que é a temporada, do André Novaes, e ele estreou agora finalmente nos cinemas. Já é um bom filme brasileiro do ano, aí, começando o ano com um belo destaque, um belo filme. Que a gente, tentando fazer o mínimo possível, que a gente já falou bastante do filme na época, mas sobre uma personagem tentando conseguir emprego, a dificuldade,
também estamos falando de misérias humanas, mas de um jeito bem mais... Ela tá estreando no novo emprego, na verdade, né? Ela começando... Mudando de cidade, e aí o filme ficava sendo uma denúncia ao funcionalismo público, a parte do funcionalismo público que é mais pouco eficiente, digamos assim, mas também a questão do negro, do desempregado, a gente sofrida, digamos assim, de uma maneira mais intimista, como o Ana Vaz gosta de fazer. E tem uma coisa também da relação dela com o marido, né? De como isso, sei lá, como isso muda um pouquinho com a mudança dela, com esse emprego novo. A Grace Passou, a atriz principal, ela tá muito bem no filme, é muito boa ela. E acho que o filme é uma evolução do cinema do André Luiz Novaes, né? Porque eu acho que ele era um diretor muito de forma, de ideias, assim, né? A gente comentou, ela vai na quinta aqui. Sim. E eu acho que nesse ele vai além, porque ele embala tudo com um roteiro que, apesar de ser um pouco mais fechadinho, vamos dizer assim, ainda é muito próximo do cinema que ele fazia. Mas eu acho que ele tem mais, sei lá, mais substância ele mesmo. Ele gosta muito daquela coisa, muitas vezes, do silêncio, que tá dizendo muita coisa pra gente, que tá transmitindo a sensação do que a atriz está interpretando ali. Então é um filme... E eu acho que o fato de ter uma atriz profissional, assim, dá mais força pra ficção. Eu acho que o cinema dele tinha muita força nessa coisa mais, não vou dizer documental, mas assim, de apresentar as situações, e nesse daí eu acho que a ficção fica mais forte. Muito bem. Deixa eu falar só uma coisinha por último, desculpa. Vai ter sessão replicante em fevereiro e eles vão passar um filmaço, The Warriors, Os Selvagens da Noite, na Cinesala dia 21 de fevereiro. Então, São Paulo, quem tiver aí, vamos aguardar. Se liga. A gente retoma essa reivindicação quando estiver mais próximo também. Tiago, temos agora aquele momento, né, Chico? Cantinho do Ouvinte. Com o Tiago Faria. Vocês sabem como funciona, deixa um comentário no blog cinemanavaranda.com, eu leio aqui. O Caio, ele falou sobre o episódio da semana passada, Assunto de Família, do Koreeda, e o Homem-Aranha no Aranhaverso. Ele disse que não vai ver o filme do Homem-Aranha, não tem interesse em assistir, mas já tá anunciando pra gente. Acho que ele tá se sentindo um pouco culpado aqui, porque muita gente tá gostando, mas ele disse que não vai ver. Já o Assunto de Família foi o primeiro filme do Koreeda que ele viu e ele gostou muito. Com certeza assistirei as outras obras. Não queria assistir A Esposa, mas estou curioso para ver a atuação da Glenn Close, que provavelmente renderá uma estatueta. Agora foi indicada, acho que tá com duas mãos na estatueta, Chico. Glenn Close? Acho que não. Não? Com uma mão. Quem tá com a outra? Eu acho que Olivia quem tá com a outra Colman? mão é a Olivia Colman, porque a Favorita teve 10 indicações, é um filme nos filmes mais indicados. E eu acho que tem muita chance de crescer essa visibilidade, assim. Então vai ser a Glenn Close sozinha contra um filme grande, indicado em várias categorias e com uma atriz também muito forte. O comentário da Carol é interessante porque ela veio no direito de comentar sobre o Aranhaverso, Homem-Aranha no Aranhaverso, para honrar o pessoal da indústria da animação, discordando do Michel. Legal. E dizendo que esse filme é uma obra-prima da animação, sim. Então acho que a Carol trabalha com animação e veio dar a opinião dela sobre o Homem-Aranha no Aranhaverso. Ela disse que não vai discutir roteiro, ritmo, ou se é melhor filme de Homem-Aranha, mas a identidade visual que o filme traz para o lado mainstream dos filmes animados é algo extremamente inspirador e super necessário para alavancar nossa indústria como um todo. A mistura de técnicas e o tratamento visual são bem fora da caixa comparados com o que outros grandes estúdios têm feito. E uma porta de entrada para mais experimentação visual em animações blockbuster. É muito legal, eu achei bem legal ver uma opinião de uma insider, porque às vezes a gente fica aqui de fora comentando os filmes sem saber se eles realmente estão inovando ou não na técnica, e esse, pelo visto, inovou mesmo. Aquilo que eu tinha suspeitado parece que acontece. Mas deixa eu defender meu amigo Michel, Diga, porque o Michel, inclusive, citou essa coisa das técnicas diferentes, assim, convergindo. Deixa eu entender, eu não gostei da parte do roteiro do meio pro fim, da questão das cenas finais, mas eu achei super inovadora, legal. Mas é legal, Carol, pode comentar sempre aí, muito bem-vindo, seu comentário e suas opiniões, ainda mais como insider. Carol, se você tiver gostado do vidro, comenta, por favor. E comente o Como Treinar Seu Dragão 3 também.
Tomás a gente tá convocando a Carol pra comentar todas as animações. Carol, comenta tudo. Wi-Fi Ralph. Exato, Wi-Fi já tem Ralph. uma lista, a gente vai passar pra você vai comentando um a um. Tomás Amâncio, ainda estou me sentindo numa realidade paralela com essa história de o Michel e o Thiago se empolgarem mais com um filme de super-herói do que o Chico. Surpreendente, né? Tá voltando aos poucos, Thiago. Hoje já Se você hoje chegou já até esse inverteu. ponto Hoje já se você chegou até esse ponto do episódio, eu acho que você já... Aquele dia era o Varanda Verso, agora já voltamos ao normal. Ele disse que viu o Aranha Verso na semana entre o Natal e o Ano Novo. Pra ele o filme é um tipo especial de obra-prima. Ele disse que é um Marvete safado. Ele lembrou disso que a gente falava lá no... era que ele. bom. Mas ele nunca foi especialmente fã do Homem-Aranha. Embora goste muito de ver filmes de herói, raramente acho que eles saem de um nível médio agradável. Geralmente ele dá 3 estrelas pra esses filmes. Mas com esse filme senti que rolou um alinhamento total. Visual incrível, representatividade feita de um jeito impecável, arco tradicional de super-heróis redondinho, misturado com inovações, agilidade do roteiro, humor, sentimentalismo sem excessos. Enfim... Ele adorou o Homem-Aranha no Aranha Verso. O filme, aliás, tá sendo bem elogiado, né? Todo mundo tá gostando. Eu tenho 2 e-mails aqui, você tem mais algum ainda? Tenho até um pedido aqui do nosso Caio Moraes. Já que esse ano teremos o Puxadinho da Varanda, eu gostaria que vocês comentassem o novo filme da Tamara Jenkins, Private Life, Mais Uma Chance, que até apareceu em algumas premiações no final do ano. Eu sei que o Chico viu, acho que o Michel também. Vamos prometer isso pra semana que vem, que já tá tão grande esse Vamos, episódio. vamos. A gente promete, quem é o meu Caio, né? É o A Caio. gente promete no puxadinho, Puxadinho, pode ser o meu mais uma puxadinho chance. semana que vem. Então eu vou trazer rapidinho 2 e-mails que a gente recebeu. Um da Clarice, que sempre manda e-mail pra gente, falando que achou que a gente tava meio desanimado no final do ano, mas que agora a gente voltou com mais animado. Acho que a gente tava precisando das férias, na verdade, viu, Clarice? Ela fala que... Eu quis trazer porque ela tá falando da esposa, que a gente acabou não tendo muitos comentários aqui. Ela falou que fecha total com a gente sobre a esposa. Muito pena se a Glenn Close tiver que ganhar o Oscar por ele. Fiquei passado quando ela perdeu pra Jude Foster. E é difícil imaginar que ela consiga superar aquele personagem de Ligações Perigosas. Então acho que vale esse comentário. Outro e-mail que a gente recebeu super legal foi do Vebs, nosso amigo. Eu acho que vale comentar que a gente nem sabia que o Vebs ouvia a gente. E aí ele mandou um e-mail super... pessoal aqui pra gente. Depois eu falei com ele, ele reforçou que gosta muito da Varanda. Exatamente, então obrigado, Web. Se sente em casa ouvindo a gente. Audiência qualificada, você está sempre com a gente. E por último eu vou mandar uma lembrança, um beijo, um abraço para nossa recém-ouvinte que tá lá na Austrália e é irmã de Henrique Miura, que é a Cris Miura! que começou a ouvir o podcast e está adorando e está maratonando agora, então... está conosco a partir de agora. Que coisa boa. Lá da Austrália. Então, um beijo pra você, Cris. Beijo grande. Eu posso só fazer 2 comentários, porque tem Você pode, rapidinho. Thiago. É que a leitora Gabriela, a leitora ouvinte Gabriela Alô, Maia, ouvinte. ela deixou um comentário tão legal aqui no blog, leiam lá no cinemanavaranda.com, e no final ela fez um pedido, ela queria saber o que a gente tá achando da safra do Oscar, porque... ela diz que ela tá achando que é uma das mais fracas dos últimos anos e ela nem acha que Roma tá com esse hype todo. E eu ouvi isso de vários outros ouvintes da Varanda, de que Eu esse concordo. ano seria fraco. Roma não sei, mas a safra, cara, fazia tempo, eu vou repetir, fazia tempo que não tinha filmes que eu não queria nem passar na porta. Enfim. Mas a gente falou ao longo do episódio eu falei que aqui, eu gosto o de Michel 4 falou. já, então eu discordo. Eu também Mas acho. tem filmes que eu tô com preguiça, assim. É que normalmente tem as safras assim, eu tolero bem todos os filmes, gosto mais de uma, tem uns que acho que tá um pouco diferente, assim, tem os filmes bons e tem os filmes muito ruins, e eu odeio essa coisa do filmes como A Esposa, que estão indicados só por causa de uma atuação, de um negócio, de um... sei Eu lá, concordo, não sei. Cris, concordo com você. Eu Eu acho acho que meio tem triste. Roma e vários filmes que eu nem... vamos Tipo, lá. Green Cara, tem Book. Infiltrado Por que que eu na vou ver Clã? Green Book? Por que que eu Tem- vou ver Vice? Não, tem Nossa, Infiltrado não na quero. Clã, eu acho Infiltrado um- na Clã, ok. Eu Por acho que eu vi um- o Sonho Impossível? Por que eu vi Preciosa? Sempre Por tem que, que a esses gente filmes, foi ver gente. Primeiro Sempre tem. Homem, minha gente? Não devia nem ter passado Ah, na não. Eu acho que também sim. acho Sempre que tem essa não, aí coisa eu de 3, 4 discordo. Eu acho que ruins. Cris Presidente. eu acho que Cris o Primeiro Presidente. Homem é um filme decente. Eu também acho. E de ouvinte que usou o nome Marduk, o correspondente desenviado, ele deixou aqui um comentário engraçado. Maravilhoso, é o meu favorito já a partir de agora. Esse comentário é muito bom. Concordo com o Chico em quase tudo. Então, Amo quando ele diz maravilhoso. Ah, sério? Ele Fala maravilhoso. pra ele. Maravilhoso. Maravilhoso.
Sempre que o Michel fala, deixa acontecer nas sinopses, eu completo mentalmente, naturalmente. Eu não quero ver você chorar, a música. Os comentários da Cris são essenciais para a sanidade do podcast. Estou ouvindo os antigos. O podcast sobre mãe foi o nosso pacto de sangue. Eu concordo. Essa é a parte que eu gosto. Eu concordo que os comentários da Cris são essenciais para a sanidade. Esse que ela fez agora, então, jogou um choque de realidade Ela no nosso resumiu 2 podcast. horas, nós estamos aqui falando bobagem e ela resumiu em uma frase. Como sempre, como sempre. Eu já falei várias vezes, a Cris é a pessoa que põe ordem nesse negócio aqui. Por isso que ela edita, que ela põe a organização na nossa vida. É isso. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.